Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast aqui da Brasil Paralelo. Mais uma vez com meu querido amigo Arthur Morrison. Boa noite, meu querido. Muito boa noite, Lara. Você muito bom está belo aqui. de azul. Você está bela de Celeste. verde. Arrasou. Celeste. Celeste, muito belo. Prazer. E você está lindo de verde Bandeira. esmeralda, Não é nem lá. bandeira Não faço esse a mínima verde. ideia. Não Eu sou sei. designer, não faço a mínima ideia das cores. Pra mim é tudo verde. Homens. Falta uma paleta mais Soufflé diversificada. de abacate. Soufflé de abacate, Arthur. Não, foi muito ruim essa. Péssimo. Meu Deus do céu, se der, corta isso. Brincadeira, vamos expor você. E estamos aqui com duas pessoas incríveis para nós batermos um papo maravilhoso. Estamos com Dani Sabino, que é nutricionista e criadora do curso Desinflamação. Bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, Arthur. Eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Eu sou fã de vocês. Eu conheci a Brasil Paralelo por vocês, né? Que Acompanhando legal. Conversa Paralelo, vendo Ó. absolutamente tudo. E aí me puxou pra ver o resto. E eu falei, meu Deus. Olha, que Aqui é meu legal. lugar. Não sabia disso. Marketing, tomou Marketing nota total. disso. Fique claro pro setor de marketing, não, Então, Arthur? conheceu através do Conversa Paralela. Exato. Exatamente, que Entendeu? bacana. E estamos aqui também com Patrícia Lara, minha xará, nutricionista, especialista em bioquímica celular. Bem-vinda, querida. Obrigada, Lara. Obrigada, Arthur. Somos fã mesmo, né? Super fã do programa. Acho super necessário. Os bate-papos são encantadores. É uma emoção estar aqui com vocês para falar de nutrição e muito mais. E não vai ser diferente hoje, né? Com Porque hoje nós certeza. vamos falar de nutrição, mas não só nutrição do corpo, nutrição da mente também. sobre bem-estar e como obter isso pela boca, Então, né? pessoal de casa, vocês que já começaram aqui assistindo, a gente já viu que a pauta aqui vai ser muito interessante. Não deixa de curtir, tá? Não deixa de compartilhar. Espalha pra galera, porque isso ajuda também o nosso trabalho aqui. E não deixa também de assinar Brasil Paralelo, né, Sim, Lara? por favor. Então, meninas, vamos começar aqui, né? Eu queria perguntar, porque assim, a ideia, acho que básica, quando a pessoa pensa em nutrição, nutricionista, eu acho que muita gente pensa, tem uma pessoa que tá acima do peso e ela busca, às vezes, um nutricionista para emagrecer. Nutrição é sobre emagrecimento? Vai muito além. E eu acho que eu posso puxar essa pergunta, aproveitar e contar como que Paty entrou na minha vida. Porque acontece o seguinte, quando eu entrei na nutrição, né, eu entrei na faculdade, eu já tinha essa visão, Arthur, de que, poxa, é muito mais. Mas eu comecei a fazer um estágio com uma querida, uma gracinha, me deu a oportunidade de estar ali vendo a prática da clínica, mas eu via que não era isso. Era dieta calculada, sabe, certinha ali, e com coisinha de pacotinho, e não olhava para o corpo direito, e não olhava para os sintomas direito. E aquilo foi me dando uma... eu fiquei pensando, será que sou eu que estou errada? Fica parecendo uma regra de bolo ali, né? É exatamente essa nutrição que você falou, é só do emagrecimento. Porque é Mas uma, e o tanto de uma coisa que ele tava nutrição da reclamando? estética, como se a nutrição tivesse a ver com a estética. E a nutrição é pegar a química do alimento e fazer ela funcionar bem dentro da sua química celular. E É um cada casamento. organismo é diferente, então cada um tem um equilíbrio químico diferente. E é muito menos sobre o alimento e muito mais sobre o corpo, né, a nutrição, mas no sentido de funcionamento. O que colocar aqui dentro para funcionar bem, mas para isso você tem que saber ler os sinais. Exato. E aí, quando eu conheci depois a Paty, na verdade, eu saí desse estágio. E aí, eu já tinha ouvido falar da clínica que a Patrícia trabalhava, não conhecia a Patrícia. Mas aí eu conhecia, era o Vinhal, né? Era. Que é um triatleta. E aí eu falei, Vinhal, deixa eu conhecer aquilo ali. Porque eu vi a galera fazendo estágio lá e tudo. E aí ele me apresentou pra Paty. E no primeiro dia que eu vi essa mulher trabalhar, eu falei, É meu isso que eu tava Deus, procurando. É isso. Eu lembro que ela olhava, ela tava... era um homem, né? O primeiro paciente, eu ao lado dela. E só pelos exames ela falou, como é que tá, hein? Você tá acordando umas 3 horas da manhã, né? Só no exame. Só no exame. E ele... Como assim, Sei, você tá me você tá me lendo? vigiando. Você tá É me uma- lendo. Porque é isso que é a bioquímica que a Paty falou. A bioquímica é a capacidade de você entender o funcionamento do corpo e já saber no que aquilo ali vai ensejar na clínica, sabe?
E aí, foi aí, a partir daí, que eu apaixonei com a nutrição. Eu falei, aquilo que eu imaginava que era além, né, Arthur, da mera estética, do mero emagrecimento, dos 2, 3 quilinhos, aquilo existe. Existe a nutrição para funcionalidade mental, para o bem-estar, para felicidade, para alegria, né, para gana de vida. Existe essa nutrição. Pois é, inclusive a Patrícia falou que ela fez aquela intervenção falando que para que se alcance isso, é preciso que se ouçam os sinais, né? Que se preste atenção ao próprio corpo. Como que é isso de ouvir os sinais do próprio corpo, assim? Eu acho que a Dani explicou e foi muito prazeroso a gente estudar juntas, né? Porque a gente sempre aprende juntas. É uma bem... rasgação de seda para nós duas. É uma paixão. coisa impressionante. É paixão, porque quando você quer ensinar e você encontra alguém que tem gana de aprender, aí é o encontro perfeito, Match. né? Então, assim, foi maravilhoso. Mas o que acontecia, que a gente via muito? A nutrição em si, ela era um tratamento mais colocado dentro da área da endocrinologia médica. Então, você tem 1.000 calorias, sua necessidade calórica era X, você está consumindo ou menos X ou mais X, ou 2X. Então, vamos calcular isso direito, como se fosse uma matemática. Só que esse corpo é biológico. Isso aqui é uma máquina biológica. Então, ela tem certos modos de funcionamento, certos processos de função, o horário, isso interfere, o período, até a forma como você está impactando com a sua realidade no momento em que você está vivendo. Amanhã já é outra coisa. Então, saber entender o que o corpo diz a cada momento é que era muito importante. Acho que o Dani soube transformar isso no curso de desinflamação muito bem, que eu falei, foi muito necessário esse processo de desinflamação, porque muitas pessoas chegavam até nós com dores ou com queixas que elas não sabiam nomear. E não sabiam responder as nossas perguntas. Por exemplo, se você chegar para mim hoje, Lara, e falar assim, Dani, eu tô cansada. Eu vou te falar, tá, mas como que é esse cansaço? Que horas ele acontece? Ele é mental? Ele é físico? Ele passa em dado momento do dia? Ele melhora depois da cafeína? A pessoa não sabe porque ela não se observou. Não se observou. Melhora depois que você come? Não. Como que é esse cansaço? Me explica. Então, ela própria dificulta o seu tratamento porque ela não sabe como que o corpo dela se comunica com ela. Entendi. E é igual um relacionamento, né? É necessário comunicação. Qualquer tipo de relacionamento é necessário comunicação para ele conseguir ser bem-sucedido. Então, se você anda com seu corpo todos os dias e não faz ideia do que ele te diz, ou até mesmo não ensina, né, Paty? Que a gente estava falando sobre isso mais cedo. A gente estava falando sobre como que o nosso corpo, vamos supor, preciso de magnésio. Você vai começar a ter vontade de uma couve. Porém, se você nunca deu, quando você era mais novo, você consumia fontes de magnésio, ou seja, você consumia couve, você começa a ficar com aquilo que a gente chama de fome oculta. Que eu tenho fome de alguma coisa e eu não sei o que é. Você nunca educou o seu corpo para mostrar, olha, ali tem, tá? Ali tem. E aí você fica com aquela fome oculta. Mas o seu corpo, meio que no subconsciente, ele já pede isso? Pede. Ele compreende, à medida que você vai... A ausência de uma substância. A ausência de um composto, de uma substância, de uma vitamina, até mesmo de um hormônio. Você sabe, por exemplo, quando você sente o músculo muito mais fraco depois de um treinamento, que aquela coisa que deveria reestruturar a sua musculatura após o treino não está aparecendo para trabalhar. Normalmente, essas coisas são hormônios. E para fabricar esses hormônios, o corpo precisa de peças. E essas peças são os nutrientes. Que você tem que ingerir. Então, você está gastando mais, ele vai te pedir mais aquilo. Isso antigamente era muito conhecido, não sei. No interior, a gente vê muito isso. A criança está comendo tijolo, está comendo terra. Isso, grávida. Isso. Grávida que quer comer tijolo. A grávida, a gestação é um evento imunológico. Então, por exemplo... você lembra de uma paciente sua, Paty? Ela me marcou muito. Ela corria na época, acho que... não quero falar o nome aqui. Não. Enfim. Melhor não. Mas eu lembro dela falar que ela, na gestação, tava com muita vontade de tomar Coca-Cola e comer amendoim. Você lembra disso? Ai, que delícia. Mas E ela essa tava vontade com eu também tenho hipotiroidismo. Pelo menos é tijolo, né? Será que eu tenho... Amiga, Pedindo sódio. O organismo tava pedindo pelo sódio, né? Então, o corpo é muito, muito inteligente quando você sabe ouvir e quando você sabe também
guiar ele para ele te falar também, te passar a mensagem certa. São várias as questões. A hora que você colocou aqui o drink, a gente já não tem como, né? A gente já pensa, você tá precisando relaxar um pouco. Veio de um processo onde o corpo estava um pouco mais tenso. A semana tá agitada, né? Mal começou. Mesmo assim, a gente sabe, na verdade, a gente não vai para determinadas escolhas de forma aleatória. Sim. O organismo, ele tenta nos conduzir para uma realidade mais saudável, para uma busca de algo mais saudável, desde que ele conheça o que é saudável. Isso. Quando você não oferta desde o início aquilo que é saudável, ele vai te dar pistas. Nesse caso que a Dani está falando, então você me conte mais. O que mais que você tá com vontade de comer? Que hora que você tá com vontade de comer? Porque tô isso me sentindo meio encabulado aqui, porque só eu botei o drink, entendeu? Não, eu vou colocar. Aí já tô sendo julgado, não vou nem tomar o café. Porque, a gente nunca julga, Arthur, a gente só observa, porque a gente acha muito lindo. A gente vai. É uma orquestra, isso. A gente vai vendo as coisas funcionando. Eu falei assim, que bom, ele vai relaxar. Agora vocês estão falando, por exemplo, dessas vitaminas e tal. Eu tenho porque assim, eu sempre me perguntei a respeito desses complexos vitamínicos, né? Que o pessoal vem, sei lá, Centrum e tal. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tomava muito Redoxon, assim. Era uma questão da família, assim. Sei lá, eu ia pra casa da minha avó, da minha mãe. Depois Redoxon era o quê mesmo? Era, acho que é vitamina C. Vitamina C. Aí depois ainda nem foi biotônico Fontoura, não? Não, tem o saudoso biotônico Fontoura, mas eu não cheguei a tomar o biotônico, não. Scott. E aí, eu tomava muito, sei lá, sempre uma colherzinha de Redoxon, porque ajuda, sei lá, porque... Eu queria entender, o que vocês acham desses complexos vitamínicos? Eles realmente suprem, então, todas essas vitaminas aí? Porque tem um lá, sei lá, o centro de A a Z. Normalmente é de todas as vitaminas, assim, esses grandes, né? Vou dar minha opinião, depois você dá a sua. Vai ser meio polêmico aqui, né? Mas vamos lá. O que eu penso? Eu penso que esses multivitamínicos, eles são uma ferramenta de saúde pública. Então, por exemplo, eu tenho uma população que não consegue se nutrir bem, ou então eu tenho até mesmo um grupo de pessoas que estão em privação de nutrientes, por exemplo, um grupo de fisiculturista, que está num período de dieta que pode comer apenas aquele limite ali de variedade, então ele vai faltar desses micronutrientes. Nesse momento cabe. Fora desses 2 momentos, eu não vejo utilidade, porque cada organismo tem uma necessidade genética diferente e uma necessidade momentânea diferente. Então, por exemplo, vamos supor que a Lara passou a semana passada toda trabalhando muito, em voo, em trânsito ali, e não dormiu bem. A Lara precisa de muito complexo B para a mente dela funcionar, e ela está aqui hoje conseguindo fazer as perguntas, conseguindo se comunicar. A quantidade de complexo B, principalmente uma B9, uma B12, né? Que tá ali no centro, não é suficiente, é ínfima, né? E tem outros agravantes, acho que eu concordo com você nisso. Tem momentos onde você está em tanta deficiência, em tanta depleção. Vamos dar um exemplo, quem passou pela guerra do Covid, né? Ali ele saiu num estado de pós-guerra, completamente destruído, qualquer coisa que entrar é uma ajuda, né? Vamos dizer assim, uma intervenção de ajuda. Mas num organismo que é moderadamente saudável, com uma alimentação moderadamente saudável, você vir com o abecedário inteiro de vitaminas, o seu fígado vai falar... Que isso? Peraí, mas nós estamos precisando disso tudo? É isso tudo aqui que está faltando? Porque o organismo ele tem que te contar o que falta. Porque aquilo que não falta vira um excesso desnecessário. E a gente tem que pensar um pouco. Porque a vitamina, quando ela está no alimento, ela não é só uma vitamina. Por exemplo, a couve não é só B9, o ácido fólico. Ali você tem cálcio, ali você tem magnésio, ali você tem outras vitaminas de complexo B, B1, B2, você tem manganês, você tem... Tem sinergia tem também. Sinergia, tem a clorofila, que ajuda a detoxificar se houver um excesso. É um compêndio de coisas, é um conjunto que trabalha em harmonia naquele alimento. Quando você usa o Centrum, ele tá com uma vitamina, com todas as vitaminas, que não necessariamente era aquilo que estava na couve. Porque, de repente, você precisaria do que está na couve, porque o seu corpo lembra, peraí, naquela folha tinha B9, mas tinha magnésio também que nós estamos precisando para ativar aquilo ali, para aproveitar essa ácido fólico que é essa B9. Então, peraí, vamos fazer ele lembrar de couve. Como é que se você treinar seu organismo com um multivitamínico desde cedo, ele desconecta
daquele alimento composto real químico ali. do alimento real. Então você passa a não ter muito uma noção da necessidade real. Olha, quando eu precisei de X nutrientes, estava em Y alimento. Então vamos pedir ali, aquilo dali, para ele sentir vontade de comer aquilo Então, ali. essa coisa de entrar na farmácia e ali naquela parte das vitaminas e fazer derrubar as vitaminas assim e tomar por conta Péssimo. própria. E Lara, sabe por que Não é uma também boa que eu ideia? acho pior? Porque eu penso o seguinte: o suplemento em si, ele não é bom. Não é a vitamina C que é boa, a suplementação da vitamina C. É que a carência da vitamina C, que pede pela suplementação de vitamina C, é ruim. Então não é o suplemento, olha, a vitamina C faz bem. A falta dela faz mal. Então, se você tem carência dela, você deve usar a suplementação ou aumentar na alimentação. Agora, eu acho também que, por exemplo, quando a gente usa um multivitamínico, isso, de certa forma, tá te eximindo da responsabilidade de comer. E que você isso. tem que comer, né? O corpo precisa da fibra que tá ali também, né? Meio que tapa um buraco ali, né? Sim, Nós somos te exime da organismos. responsabilidade, né? Parece que tá tudo, né? Tá tudo Então, certo. tudo quem assim. que deveria tomar uma vitamina C ou uma vitamina D? Qualquer pessoa cujo profissional avaliou e que a depleção daquela vitamina está presente no quadro de sintomas. A que o indivíduo vitamina tá C, apresentando. a vitamina C, eu acho que todo mundo. Mas ela é relativamente fácil de se Fácil. obter na alimentação. Mas a gente é uma das gasta mais hoje muita, Mas né, vamos falar do vitamina lipóico, C. por exemplo. O Ah. lipóico é difícil. Paixão. O que é isso, gente? É uma vitamina do complexo Como é que ela B. chama? Todos tomam. Ácido lipóico. Os nomes são Ácido maravilhosos. lipólico? Ácido alfa-lipóico. Alfa-lipóico. Ah, ok. Uma vitamina difícil. Vitamina encontrada nas vísceras de animais, no músculo cardíaco. Então, não Os é... veganos pira. Temos muito a falar, né? Temos a falar sobre isso. Mas o que acontece? Não é nenhuma questão de você se eximir da carne. O coração não é a proteína animal que você mais consome. E é ali que você vai ter uma alta concentração dessa vitamina do É um complexo B, ácido lipóico. antioxidante, né? O ácido alfa-lipóico. ele Mas tem é- no coração de galinha? Lá em Minas Gerais a gente fala marido Opa, de tem no aluguel. coração de galinha, Lara Brenner. Já desce aquele espeto de uma vez Desce assim. o espeto. Pô, cheio de ácido. Como é que é? Alfa-lipóico. Lipoíta aí, E sabe ó. o que eu fico um pouco... O que Maravilha. me dá o Figura. que me dá um pouquinho de agonia é que vocês não conhecem. Vocês conhecem a vitamina D. A vitamina Vocês C. conhecem outros, um centro. Mas vocês não conhecem o que é tido pela literatura como antioxidante universal. E- A gente tem pesquisas, né, amor, do ácido alfa-lipóico desde 1940. Então vamos fazer o seguinte, vamos num bate-bola aqui, só pra galera Isso. de casa, assim, porque eu também tô muito curioso. Vamos assim, e você trata muito disso também no teu Instagram, tal, a pessoa tá com deficiência de tal coisa, ela sente às vezes insônia, ou sente tremor, não sei o quê, problema pra dormir, problema pra enxergar. Vamos num bate-bola assim, tipo, vitamina, sei lá, B, vitamina C, Adorei. vitamina D. O que causa, o que a ausência dessa vitamina causa no corpo aí? Vamos fazer Quantas uma... horas nós temos? A gente joga as mais famosas aqui. As E mais aí, Vamos as importantes famazonas, assim, que mesmo. todo mundo tem que saber. Vamos lá. Das piores dores que se tem hoje, né? Fibromialgia? Não, a gente pode falar até de memória e fadiga. memória é um Vamos assunto lá. que interessa a 10 todos que entre estão 10 ouvindo, pessoas tenho que sentam na certeza. nossa frente e falam a primeira queixa, eu acho que eu estou com Sem Alzheimer. memória. Eu falei, não, você não Já está com fala Alzheimer. logo da memória, que eu posso me esquecer depois, entendeu? Então já vamos lá, vamos pra memória aí primeiro. Eu acho que a memória... Pode falar, amor. Você que citou a memória. Essa lipóico que a Dani fala, porque ela tem uma paixão maior ainda que a minha pelo lipóico. Essa vitamina, ela é uma vitamina de abertura para você conseguir aproveitar o carboidrato que você comeu, ou a gordura que você comeu, para conseguir transformar isso em energia de fato, você precisa do ácido lipóico. Então, dizer assim, nossa, eu tô sem energia, não tô conseguindo pensar, tô com fome já, não consigo mais pensar. Ou seja, faltou gasolina para a célula, faltou combustível da célula, que o cérebro, ele é flex. Ele trabalha com 2 combustíveis, ele trabalha com carboidrato e ele trabalha com a gordura. Mas quebrar a gordura é muito
muito mais difícil, tem muito mais etapas. Eu falo que é uma lenha muito maior que você tem que dar machadadas. E acaba usando adrenal lá, né? Você chama E aumentando o cortisol. você deixando chama o a pessoa departamento do estresse para poder usar a gordura como fonte de energia. Então não é essa coisa tão linda assim. Então faz, olha, eu vou parar de comer carboidrato, vou me alimentar só de gordura e vou ficar ótimo. Eu falei assim, não, meu amor. Para fazer isso, você tem que ligar o botãozinho da área do estresse do seu corpo. É estressante para o seu cérebro ter que aproveitar a gordura como fonte de energia. Você pode fazer isso. Isso é um protocolo saudável, mas você tem que saber, o seu estresse vai aumentar. Você está no momento calmo de sua vida? Se você tiver, vai fundo. Então, calma. Deixa eu ver se eu entendi. O low carb, o famoso low carb, então, te Isso. deixa estressado. Sim. Esse é um problema que eu acho que ninguém fala. Principalmente se não tiver um... Eu penso assim, Lara, olha o exemplo que eu dou. Suponhamos que eu e você, nós duas tivemos algum tipo de trauma na infância. Por exemplo, alguém, quando você era pequenininha, fez alguma brincadeira com seu cabelo e fez outra com o meu também. Mesmo tipo de estresse, mesmo tipo de agressão. Você, vamos supor que tem uma família que vai te acolher, que vai te ensinar, olha, não é bem assim, e seu cabelo realmente tem esse problema daqui, mas olha os seus outros atributos, você vai lidar bem com aquele estresse, você teve suporte para lidar bem com aquele estresse, e você vai sair mais forte, porque é mesmo, o meu cabelo é assim, mas então eu vou usar outro atributo meu, eu vou chamar mais atenção dos meus olhos, porque agora eu aprendi. Mas eu não tenho, então eu não tenho segurança para falar com os meus pais, por exemplo. E aí eu começo a reprimir aquilo, aí eu vou ficar tentando alisar o meu cabelo, sabe? Eu vou cortar eu mesma e aquilo vai me deixar mais fraca. Por quê? Porque para esse estresse, que foi igual para nós duas, eu não tinha o mesmo tipo de suporte que você tinha para lidar com ele. E isso que eu tô te explicando de uma forma bem leviana, isso tem um nome na bioquímica que é hormeses. Que é quando você coloca um estresse, que poderia ser a low carb, né? Ou seja, a falta de carboidratos. Não falta, né? Mas uma redução, às vezes, redução quando mal brusca. feito. Isso. E essa redução representa esse estresse, que representaria o falar do seu cabelo. E a gente vê, olha, isso pode gerar um estado de hormeses, que é um estresse controlado, intermitente, que vai te deixar melhor do que antes. Mais fortalecido. Isso, daí nesse ponto vai ser maravilhoso, a gente quer isso. Mas isso também pode gerar um outro processo, que aí é ruim, que se chama alostase. Que é, olha, você vai se adaptar, mas de forma disfuncional e às custas de Entendi. outras coisas. Então você é hormeses no caso e eu sou alostase. Todo mundo Entendi. sobrevive. Mas quem que sobrevive bem melhor? adaptado, Tem outro custo, mal né? adaptado. É. Em termos de memória, a gente fala isso porque o que mais chama a atenção, você me perguntou, voltando às vitaminas de Sim, sim. memória… Gente, eu tenho esse problema. Arthur fez uma pergunta, a gente tá em outro campo. A gente vai Não, mas a gente divagando. retoma, não tem Meu Deus, problema. retoma. O que o cérebro precisa muito? Ele precisa de energia. Ele consome muita energia. 20% da energia do corpo vai ser consumida por esse departamento aqui, que é pequena a estrutura, mas consome muito. Então, energeticamente, ele prefere usar a energia mais rápida. Então, ele tem, eu sempre falo, é um forninho, a célula tem lá um forninho onde você põe a lenha para queimar, para fazer energia. A gente chama de mitocôndria. Então, nessa usina de força lá, esse forninho onde você vai gerar essa energia, você tem que pôr os nutrientes, tem que pôr o carboidrato que você consumiu, a gordura que você foi consumindo ao longo do seu dia. Proteína não, porque ela deveria ser só tijolo para reconstrução estrutural. Então, você coloca ali e ali vai formar energia mesmo. Fogo metabólico vai acender, se tudo der certo. Ali dentro, para aquilo ali funcionar, para aquele forno ter manutenção, você precisa do complexo B. Você precisa do magnésio. Quando a gente fala complexo B, é porque é um grupo muito grande de vitaminas. Mas você tem quatro, né, que são muito fundamentais. A vitamina B2, a vitamina B3, a vitamina B5 e o ácido alfa-lipoico. São 4 vitaminas do complexo B. Onde que estão o B2, B3, B5? Invariavelmente na carne, o complexo Na B. Aí que entra essa questão do não comer a carne e a sua saúde mental. Não é nem a sua saúde mental, é a sua acuidade mental, sabe? É aquela sagacidade, aquela coisa… E você só encontra na proteína animal? Não, você encontra. Não. A gente estava falando sobre isso hoje, né, Você Paty? encontra em outros, nos cereais, por exemplo, você encontra em alguns vegetais, mas são quantidades menores que você precisa
ter uma capacidade melhor de digestão, vai encontrar ali. Mas você precisa ter um estômago todo preparado, um intestino todo preparado. Tudo tem que estar muito bem ajustado para você conseguir absorver daquilo ali o máximo. O vegetal, ele tem uma estrutura de célula diferente da célula animal. São reinos diferentes. Reino vegetal e o reino animal. Então, quando você consome a carne de outro animal, você consome algo que é semelhante à sua estrutura. A aceitação daquilo é mais rápida, é mais fácil. A gente até fala muito. Hoje a gente estava discutindo, né? Comer 100 gramas de ovo ou de carne é a mesma coisa de consumir 100 gramas de lentilha? Não, não é. E olha o problema. O problema é que essa questão do você vai ter que... Né? Então, ok. Decidi por ser vegetariano, não vou consumir a carne. Então, não acho que exista problema algum. Eu só acho que a gente sempre tem que perguntar o que o corpo quer, não é o que a mente quer. É o que o corpo quer e precisa, isso está sempre mudando. Então, nessa questão, olha, estou precisando de mais nutrientes para minha mente, então vou procurar isso no reino vegetal. Então, você vai ter que comer, como a Paty falou, uma quantidade muito maior de, por exemplo, lentilha. Pra vocês terem uma noção, 100 gramas de carne, você teria que consumir 183 gramas de lentilha. E aí, para consumir 183 gramas de lentilha, primeiro a gente tem que pensar, essa lentilha tem que ter ficado de molho, porque senão vai te fazer mal. Os fatores antinutricionais têm que ter sido retirados. Exatamente. Então, já te deu mais trabalho do que cozinhar um ovinho ali. Não é Ou uma muito mais carne. calórico Pô, também, faz não? um É frita um muito bifinho, mais né? calórico. Mais calórico. E nem só isso. As pessoas hoje estão muito estressadas. Então, na hora que elas vão comer, elas não mastigam. Então, esse grão já também, de Engole a novo... comida de uma vez. Isso, então isso vai ser péssimo para o intestino. Ela, por também estar estressada, ela não produz ácido clorídrico suficiente no estômago. Então, também esse grão que precisaria desse ácido clorídrico também não vai ser bem digerido. Então, quem é essa pessoa que quer fazer a dieta vegetariana e qual é o momento de vida que ela está? Qual é a aceitação que o corpo dela vai ter, sabe? Não há um problema em ser vegetariano de forma alguma. É possível você ter uma boa nutrição numa alimentação vegetariana. Não é o vegano, né? Porque o vegano eu acho que já é uma questão mais social do que uma questão nutricional. O vegetarianismo, a exclusão de produtos animais sem questões filosóficas, requer que você tenha alguém fazendo o cálculo da necessidade para você. Porque senão, fatalmente, você vai errar nas quantidades. Não é o peso do prato que você serve no seu almoço, no self-service, sendo onívoro, vai ser diferente do peso do prato que você vai servir sendo um vegetariano. Porque você vai ter que consumir muito mais elementos para obter a mesma quantidade de nutrientes. Isso é ruim? Não, isso é adaptativo. Pois é, mas aí se eu consumir esse tanto de coisa que vai ter mais caloria, eu não vou ficar mais gorda? Mas você pode fazer o contraponto que é treinar mais. Você tem que saber tudo que vai Que tá acontecer envolvido. pela sua escolha. Não há um problema em você fazer uma escolha. Você não vai ficar desnutrida, mas você tem que saber, olha, para chegar no ponto de cálculo de vitaminas e minerais, porque caloria para nós, ela é o componente menos importante. É o residual É o ali. residual. Olha, você precisava desses nutrientes, eu pus. Sobrou isso aqui de caloria. No final das contas, deu isso. Vai lá correr Caloria na esteira, vai gastar. Caloria é pobre, assim, não tem nada. O mais importante é você tá obtendo daquilo que você está comendo ao longo do dia, todas as vitaminas, todos os minerais, todos os fitoquímicos, que quando se fala assim, licopeno, resveratrol, são fitoquímicos que você tem ali no alimento que vão te trazer benefícios. Você tem os antioxidantes, então a gente pensa nisso. Você está tendo tudo aquilo que você precisa para fazer a máquina funcionar muito bem. São as A rodinhas caloria pro seu você vai carro balancear andar, de né? outro jeito. A caloria você vai balancear de outro jeito. Então, você poderia ter um lanche ali à tarde, você não vai ter mais. Entende? Se fosse em termos calóricos. Patrícia, eu queria voltar para esse lance do bate-bola também, né? Porque só para acho que ficar mais claro também pro pessoal de casa, se a gente consegue pegar essas principais vitaminas, você citou, por exemplo, essas do complexo B, que são um monte, né? A gente tem, sei lá, vitamina C. É porque a gente ouve falar, por exemplo, eu sou leigo no assunto. Ah, tá, vitamina C, mas eu não sei explicar o que é ou para que serve, por exemplo. Eu não sei explicar, tipo, a ausência da vitamina C acarreta no quê? Vou te Vamos dar um pegar, exemplo. sei lá, essas vitaminas, a vitamina Essas K, quatro. sei lá, um monte de vitamina. Aí tem a você pode vitamina pegar S lá vitamina, vitamina S da sujeira. Que vamos falar. Vamos explicar tudo, assim. Necessário. Só lembrando pro pessoal de casa, pô, pessoal, vocês estão gostando do papo aqui, né? Por favor. Não deixe
de deixar o seu like. E não só isso, de se inscrever compartilhar. na Brasil Paralelo, porque Se Dani inscrever Sabino também. entrou lá e adorou o que tinha. Apaixonada. Tá vendo, Chegou ó? pela conversa, Se inclusive. inscrever, ser membro da Brasil Paralelo, porque isso ajuda a gente a divulgar esse trabalho, né? A gente faz esse trabalho aqui semanal, tá toda semana aqui com vocês. Então, se tornem membro da Brasil Paralelo. Pô, R$19 um plano. Baratinho. O vale muito a nosso pena. streaming tem filme, tem um monte de coisa lá. Então, não deixe de assinar, link tá na descrição. Vamos lá pro bate-bola aqui pra gente ver esse... Eu Olha, Mais ou ver. menos. Eu pensei Bora numa ver. coisa assim, até meio rápida Olha, mesmo, só pra rápido falar, que eu tipo, tenho aqui de vitamina cabeça, aí você tal, vai. Vitamina ausência dessa B2. vitamina carreta em alguma coisa, sei lá, Vamos nessas insônia. 4 do cérebro, por exemplo. Fala essa, você B2. fala depois. Super importante no processo de desenvolvimento de nomear objetos. Ó, Então, pega o... Peraí, onde que tá isso mesmo, gente? Como é que é isso aqui? Ó? Lá em Minas a gente fala o trem, né? É o É trem. fácil. É o nome. Você não consegue nomear os processos químicos que ocorrem no cérebro, que dependem da sua área cerebral para você lembrar as palavras que você já aprendeu há muito tempo atrás. Vai ser necessário que você tenha uma quantidade adequada de vitamina B2. Que está onde? Está nos cereais. Então, você tem germe de trigo, você tem semente de girassol, semente de abóbora, esses Aveia. cereais, quinoa. Linhaça, não? Não, nem Não? tanto. Mas, assim, Chia nos também não, nada a cereais... Eu falei algumas sementes, né? Eu acho que coisa se confundiu. Mas cereais contém isso, muito milho, vai ter... isso você vai encontrar. Mas na carne você vai encontrar em maior e nesses abundância. cereais, tipo, industrializado, aquele do Tigrão lá, Peraí que eu- rola também? Desfibrilador. Misericórdia. Rola também? Não, só tô Não, perguntando. não rola. Misericórdia. Porque é esse que eu Desfibrilador, como. por favor. Entendeu? Esse Não aí que eu... rola. Melhor um arrozinho ali Ele é mesmo. integral, pronto. um arroz integral, vermelho, arroz arroz negro. Pô, nada É maravilhoso. aquelas bolinhas coloridas. Ou então aquela de Não. Nescau. Umas Ball. cores radioativas, Adorava quando era né? Pô, criança. aquele não rola. Ah. Aquele não rola. Fala pra cereal, nutrir, só não. vem na minha cabeça, né? Meu Ó, Jesus. essa é uma vitamina. A vitamina B3, que é super importante do processo energético. A falta dela leva ao aumento de colesterol, da síntese de colesterol. A falta dela leva a uma incidência maior de depressão, porque ela é super necessária na transformação do que você tem que comer nas proteínas para virar o neurotransmissor da felicidade. Ó, vamos entrar Então, nesse assunto daqui a pouco. Ótimo. Ela é importante nesse processo. Vitamina B5, toda mulher conhece. A gente tem produtos, pode falar o nome? Por favor. Produtos no mercado, Bepantol, Pantene, né? Pantogar, panto vem de ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Muito importante para energia, para formação energética, ao lado do ácido alfa-lipóico, mas ela é estrutural de tecidos que têm queratina. Então, você vê a pele de você na boca rachando, lateral nasal rachando, um cabelo que tá assim, sempre com escamas abertas, uma pele muito ressecada. Você fala, tá faltando vitamina B5 ali. Logo, está faltando energia. E ela tem outros trabalhos. A vitamina não tem um só emprego, ela tem um emprego muito Onde importante. que tem a B5? B5 também tem no cereal. Todas Germe de estão trigo é mais rico. Ah, todas estão juntas? Se você a for- B5... Vai num arrozinho negro, vai no germe de trigo, germe de numa trigo. aveia, que tudo tá por Germe lá. de trigo é antigo, mas é muito bom. E foi esquecido, assim. Eu nem conheço aí. Tá vendo? Na nutrição Não faço a tem mínima isso. ideia do que Entra seja. um e sai outro. Agora é a chia, agora é a linhaça, agora é o feno grego, né? Agora é o trigo sarraceno. Aí você fala assim, gente, mas o que era antigo era bom. Pode Trigo ficar com ele. sarraceno. Trigo sarraceno. Eu lembrei aquele. Eu sei que não tem nada a ver, mas tipo, o sal rosa do Himalaia. Os Desses unicórnios. coisas. São os unicórnios. Então, por exemplo, tem isso. E o lipóico, que é a paixão da Dani. Sou apaixonada. O lipóico, na verdade, é difícil de ver aonde tem o sintoma específico da falta dele, porque ele faz tudo, né? Ele faz detoxificação de toxinas, ele faz metabolização de glicose, então ele é difícil. Vamos para as aqui que eu acho que são fáceis, que dá para fazer esse bate-bola. Então, a gente tem vitamina A, aquela pessoa que não enxerga direito à noite, aquela pessoa que tem uma visão noturna ruim, né? Isso é uma carência de vitamina A. E onde é que você encontra? Vitamina A, a gente não encontra a vitamina A. A gente encontra o beta-caroteno, que tá em todos os alimentos que tem pigmentação avermelhada, alaranjada. Então, uma abóbora, tomate, o molho de tomate. Porque o beta-caroteno vai ser convertido em vitamina A. E aí entra uma coisa que eu sou muito apaixonada, que eu acho muito legal. Que é assim, ó, vitamina A tá baixa. Aí você pergunta, por isso que a clínica é importante. A gente não olha o exame. Eu pego um exame, a vitamina A tá lá 0,3. Ok, tá baixa. Vou suplementar?
Não. Deixa eu perguntar, o que você come? Aí vai falar, todos os dias eu como abóbora, adoro abóbora, como mamão. Aí você vai falar, pera, então não tá faltando beta-caroteno. Por que ele não tá convertendo beta-caroteno em vitamina A? Como é que tá sua tireoide? Como é que tá zinco? Como que tá ferro? Que são os cofatores necessários para essa conversão, sabe? Então, essa vitamina A, a gente pode pensar em magnésio, que dá fraqueza muscular. Então, sabe, Lara, que fez o desafio, né, de 60 dias. Sabe quando você já sentiu isso, que você tá treinando e parece que o músculo não tem força para contrair? Sim. Isso é uma carência de magnésio, uma constipação intestinal, né, uma prisão de ventre também. Não é uma carência. Vontade de Lara, doce. tá toda ruim, hein? Não. Ih, carência de Habilidades magnésio. Ih, fica longe acerbadas. mesmo. Mas eu te falo que magnésio, todo mundo tem deficiência se não suplementar. Porque a gente gasta muito magnésio. Ele é, né, a Paty falou, ele é muito necessário para fazer energia. E energia, a falta de energia, se você tiver, saiba que é o primeiro sintoma de todos de que você está em um processo de adoecimento e que não deveria ser disfarçado como, vamos tomar um café porque eu tô cansado. Jamais. Paty hoje mesmo deu um exemplo, na hora que a gente estava conversando, sobre como que quando você está em um estado onde a sua vida está ameaçada, por exemplo, você deu o exemplo da ilha, né? A pessoa é largada numa ilha onde ela sabe que não vai ter alimentos. E aí a primeira coisa, sabiamente, que ela faz é começar a poupar energia. Porque a energia é justamente o necessário para ter saúde. E a vitamina C, por exemplo? Vitamina C, a gente vai ver uma língua mais avermelhada. Aquela pessoa que tem dor na língua, sabe? A gente fala muito para raspar a língua ao acordar. Mas meu intuito, quando eu falo isso, não é deixa eu raspar a língua. É não, observa a sua língua. Porque você não tem observado. Então, a Paty falou das rachaduras. Se falta de vitamina B5, você vai ver na língua. Um sangramento mais fácil, tá barbeando. Você tem que fazer barba com frequência. E a pele tá mais frágil, tá sangrando mais. É uma sinalização de que você precisa observar, no mínimo, a vitamina C. Sim. Você vai ver aí também manchinhas roxas pelo corpo, hematomas mais fáceis ali na vitamina C. Você perde mais colágeno, então a sua pele pode envelhecer mais rápido, porque para formar colágeno você precisa de vitamina C. E a vitamina C, por mais que a Paty, né, falou que é fácil de se ter, mas a gente gasta muito, né, no amor? estresse, eu ia falar porque isso a gente, mesmo, ela faz a varredurazinha ali do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente gasta muito vitamina C. Né? Nossa, pois é, isso que eu ia falar. A gente, principalmente quem mora nas grandes cidades, embora eu acho que isso não seja um privilégio de quem mora só nas grandes cidades, mas nas grandes cidades, talvez por causa do trânsito, é muito do barulho, é muito estímulo o tempo inteiro. Você tenta dormir uma noite tranquila, se não tiver um isolamento acústico na sua casa, vai ter aquela barulheira, o sono não é garantido e tudo mais. Quando a gente pega cansaço crônico, que é um negócio, tô cansada. Aí dorme, continuo cansado. Fadiga, essa coisa de não se lembrar das coisas e tudo mais. Isso naturalmente deixa a gente impaciente. Aí você fica chato, sem paciência. Essas coisas, mesmo que nós estejamos nas grandes cidades, elas podem ser atenuadas ou reguladas ou melhoradas com uma alimentação pensada desse jeito? Com certeza. A alimentação é para isso. Ela existe para isso desde que nós conseguimos nos alimentar. É para que a gente obtenha a melhor performance desse organismo, para que ele sobreviva. Essa relação que a Dani estava falando, igual você citou, o cansaço, e a melhor definição de que se você está bem ou não é, você acordou? Sim. Cansada? Hoje, amanhã, depois, tirou férias? Continuou cansada? Tem algo errado. Não é o estresse do trabalho. Então, quando a gente pergunta assim no consultório, como é que é seu sono? Eu tenho que fazer uma explanação. Olha, o sono para mim não é você dormir muito. O sono é você acordar descansado. Um bom sono é quando você acorda descansado. Não tem uma quantidade, então, de horas, não? Não tem? Não, existe muita literatura que mostra, tem que dormir profundo, um sono de qualidade, às vezes X horas. Mas a realidade é que pelo menos
até os 40 anos, em média, da população, a quantidade do sono não é o preponderante, é a qualidade daquelas horas de sono que vai ser importante. Entendi. Eu consegui entrar em sono profundo. Eu brinquei sobre o drink, porque uma das substâncias que a gente está com muita dificuldade de produzir chama-se GABA. Ácido gama-aminobutírico. Nome horroroso, a gente chama de GABA. Uhum. O GABA é o que te relaxa. Cigarro. O cigarro, ele traz a nicotina que a gente tem no nosso cérebro, uma área própria para receber a nicotina. Foi chamada a receptores nicotínicos de uma outra substância que é tranquilizadora. Justamente por isso, a nicotina é tranquilizadora. Mas o GABA é relaxador. Então, por isso que essa ideia de um drink relaxar é real. Não é só do nada, não é da nossa... É real, ele realmente solta Agora, o corpo, você desestressa. falou do sono, por exemplo, eu conheço pessoas que têm um metabolismo muito acelerado, que, sei lá, dormem 3, 4 horas e se recuperam. Isso Mas é aí real? eu vou te contar. O Tipo, estresse, ele tem fases. Então, essa pessoa, ela tá na primeira fase do estresse. A gente tem a fase do estresse, que é a fase do alarme, a fase da resistência e a fase da exaustão. Então, nessa fase de alarme, você é um super-homem. Você não máquina. precisa... É quase... Dá pra bem entender a bipolaridade aqui, né? É óbvio que de uma forma mais tênue, mas dá pra entender um pouco o que acontece, que é a fase de mania. É a fase onde a adrenal, que é ali onde você produz o cortisol, que é um ótimo hormônio, inclusive. Ele te acorda, ele te deixa disposto. Mas se você produz ele em excesso, se essa adrenal trabalha em excesso, você não vai... Chega uma hora que o cérebro não aguenta, o corpo não aguenta. Ele vai aguentar um tempo, você tá na fase de alarme. E ele, olhando de forma ancestral, você precisava disso. Porque você passava muito tempo sem comida. E se você se cansasse no primeiro dia que você não dormiu direito, no primeiro dia que você caçou e não achou, e aí? É um pico de adrenalina, assim, Isso, né? é esse pico. É o Mas aí departamento chega do na... estresse e sobrevivência, né? Isso. Aí começa a chegar na resistência, que aí é a hora que você tá aguentando, mas, poxa, agora você já tá precisando de um café. Dormiu 4 horas, não precisava de café, agora precisa. Dali a pouco, você... Ou do energético também, né? Isso. E como que você tá também no meio da tarde? Tô pensando em 90% dos paulistas nesse momento, assim. tem uma Acho que eu tô galera. nessa fase. Não é? E vai chegar. O problema é que não acho um problema viver um tempo na fase de alarme, se for necessário. Mas você tem que dar primeiro... ok, nós vamos viver nessa fase? Então suplementa o que você vai gastar. Dá suporte para essa adrenal que vai trabalhar. Poupa ela de outros estresses. É porque as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo. E não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Isso é a importância do curso que a Dani dá de desinflamação, para você conhecer quais são os sinais. Isso. Porque senão fica só assim. Fala, cara, eu tô cansado porque eu trabalho muito. É. Eu sou Essa cansado porque eu pessoa aí trabalho que várias você falou, horas. por exemplo, Arthur, ela vai começar a observar que ela começa a ganhar aquela gordurinha ali no abdômen, que não sai. Ela emagrece em todo lugar, mas ali na cintura Os braços não são sai. finos, as pernas são finas e é só a região do pescoço, tórax e o abdômen que vai aumentar a gordura. Essa é uma pessoa estressada. Isso, ela Essa tem é uma pessoa fome estressada. de Não é doce, engordar principalmente. generalizado, são nos pontos. A gente analisa até isso. Aonde essa gordura tá aumentando? Ganhei peso. Falar, aonde? E aí você acaba utilizando talvez válvulas de escape, tipo cigarro, energético, essas coisas pra poder dar uma... Sim. E eu acho que o grande problema, Arthur, a gente estava falando no início dos sinais, né? É porque as pessoas hoje, elas esperam o grito, elas não escutam o suspiro. O corpo, ele suspira antes de gritar. Então, antes dele entrar nessa fase de exaustão, que a gente chama até mesmo do burnout, né, Paty? Que é a hora que a pessoa ela não aguenta mais. Ela não aguenta um barulho mais. Antes disso, o corpo dela deu vários sinais. Ela tinha uma pressão, ela tinha aquela sensação de hipotensão postural, ou seja, ela levantava rápido e ficava meio tonta. Ela tinha mais vontade de sal. Ela tinha ali uma vontade maior de doce a partir de 4 horas da tarde. É a Ela tríade despertava. mortal, né? Açúcar, gordura e sal. Exato. Quando o Comida seu olho hiperpalatável. só brilha por isso, não é só doce. Entre um brigadeiro e um hambúrguer, um pedaço de torta e um hambúrguer, é o hambúrguer.
Não é nem um pedaço de torta, a gente explica muito assim. Por isso que o que o cérebro pede tem a ver com o que está faltando. Para você continuar ligando lá para o seu departamento da motivação extrema, né? Que é são as suprarrenais, são glândulas que ficam em cima do rim. É o departamento do tipo, vai para a vida, vai sobreviver, vai. O problema vai, não é só vai. o doce, então, né? Não. Quando você pede muito só um componente energético, é uma parte do cérebro que está querendo conversar com você. Mas quando você pede a tríade que a Dani está falando, aí... Sal, gordura e doce, né? Sal, gordura e açúcar. Essa é a tríade maldita. Você pode saber que o sistema de alarme está assim, ó. Nós estamos esgotando. Eu vou parar você. E aí começa a acontecer o que a Lara falou, né? E as pessoas acham que elas são ansiosas, elas são mal-humoradas, elas são desmotivadas, elas são preguiçosas. E se elas se conformam com isso, elas param de se movimentar para mudança, porque é normal. É assim Todo mesmo. mundo foi é assim. assim. Eu sou assim. É, Todo mundo é eu assim. sou assim. Meu colega é Exatamente. assim. Minha irmã Você é não assim. consegue ver antes de limpar. É a mesma coisa, Lara, que o seu óculos estivesse escuro. Eu ia te perguntar, Lara, tá suja aqui minha blusa? E você ia falar, não sei. Acho que tá, mas não tá. Uhum. Limpa seu óculos primeiro, aí você vai conseguir ver de forma eficiente, né? Pois é. Então, eu não acho que... E eu sei disso por mim, sabe? Eu falo com a Paty, sou totalmente modulada na vitamina B. Totalmente no lipóico. Totalmente. E se eu fico sem, eu começo a ver tendências, assim, de mudanças de humor, mudanças mais depressivas. É aquela depressão, né, Paty? Nossa, que é aquela distimia. Aquela coisa... É aquela depressãozinha leve, aquele mau humor leve, que me incomoda muito. Mas hoje me incomoda. Antes não me incomodava. Eu falava, eu sou assim. Hoje me incomoda, que é o que eu falo com as pessoas, tenta fazer uma vez. Se dispõe a fazer uma vez. Porque Uma se você limpeza. se dispor a fazer uma vez, você vai olhar pra cima e você vai falar, putz, eu posso ser assim. E aí você tem a opção de escolher. Falar, não, vale mais a pena aquele prazer hedônico, aquela coisa maravilhosa. Então, tá tudo certo. Mas você, pelo menos, tá tendo a liberdade de escolher de verdade. Né? Exatamente. Veja bem que acho que você falou uma coisa que o Arthur perguntou de início. Centrum, e tomar isso, e tomar aquilo. E você fala, tô modulada. A modulação, ela é diferente de você ir lá na drogaria e falar assim, desce todas as vitaminas. Isso aqui é bom pro cérebro, eu quero. Isso aqui é bom pra imunidade, eu quero. Isso aqui é bom pro físico, Do que eu a quero. automedicação, né? É você colocar pontualmente, porque você sabe escutar o que seu corpo está pedindo ali naquele momento. Voltando no exemplo do cérebro, você tem essas 4 principais. A B2, eu disse, ela vai te falar que você não consegue nomear os objetos que você aprendeu há muito tempo. A B3, ela vai te dar a falta dela vai te dar uma incapacidade de observar uma coisa bacana e falar, nossa, que legal! Que legal. Né? Nossa. Você não consegue ter percepção de felicidade. A B5, ela é uma vitamina importantíssima para doenças neurodegenerativas, porque ela é uma vitamina essencial para você não caminhar para Alzheimer. Então, a hora que você começa a esquecer coisas antigas, a sua biblioteca da memória mais antiga, você não acessa lá aquelas prateleiras lá do fundo, você fala, ai meu Deus, deixa eu caçar uma B5. Então, você tem que pensar, eu preciso do abecedário inteiro de um Centrum? Não, E a eu tô precisando... B6, mais ali na depressão também. Sim, a né? vitamina Formar B6, serotonina. é verdade. É uma vitamina também, a gente sempre vai repetir, parece muito óbvio. Na carne e nos cereais. Gente, mas então é isso? Mas tem uma quantificação. Tem que avaliar. Seu organismo consegue processar direito? É você pegar um carro que está ali com o motor todo estourado, não adianta você pôr uma gasolina ultra fancy, super chique, porque ele não vai dar conta daquilo. Então, conserta seu motor primeiro, pra você pôr uma gasolina melhor. Entende? Tem esses parâmetros. É sempre bom pôr uma gasolina limpa e melhor. Mas a máquina tem que estar preparada para receber aquilo. Você não vai falar, mas aí eu comi aquilo que você falou e não deu certo. Eu falei assim, olha, mas... primeiro a gente sempre analisa, você está conseguindo ter as enzimas de mastigação? Você tá mastigando? Você está mastigando? Seu estômago, ele tem gente que só engole a comida. A né? Só maioria. engole. A maioria. Só engole. Eu falo, Aí reclama do intestino, mas o problema começou aqui. começou na boca. Então, caiu no estômago. O estômago é o grande liquidificador do corpo. Ele tem que digerir aquilo, transformar aquela comida numa vitamina lisinha. Que na parte de baixo, a hora que abrir ali, as comportas têm que ir para o intestino bem digerido, bem digerido. Tem alguma falha com ele?
Você está tomando alguma coisa que dá disfunção ácida? A gente está vivendo aqui só... O cafezinho eu não tenho muita coisa contra, eu gosto. Mas, assim, é o tempo inteiro? Você vai ter disfunção ácida. Então, assim, cuidado. Você está esperando que seu corpo te dê o melhor resultado, sendo que você não está fazendo a manutenção da sua máquina. Não adianta você pôr a melhor gasolina nesse ponto. Então, são muitos ajustes, mas o principal é saiba escutar os sinais. Aprenda a entender os sinais para você chegar pedindo uma ajuda de uma forma mais específica. Eu tô só cansado. De novo a pergunta que a Dani fez. Cansado como? Como? Que horas? De que jeito? É só a cabeça? Você viajou, você foi lá para as ilhas gregas, ficou ótimo, ficou o mesmo nível de cansaço? Não? Opa, então peraí. Né? Então, Que vamos ver o interessante. que Pois é, e eu já vi muita gente falando de detox do rim, detox do fígado, detox de não sei o quê. Existe isso de seu órgão estar sujo? Vamos limpar para que você possa absorver melhor as coisas? Ou isso é só um jeito de falar e não é exatamente isso? É só O marketing. fígado nasceu pra ser sujo, né? O fígado é Os rins como se fosse também. um lixo. O lixo serve pra quê? Pra sujar. Só que, e se o lixo estiver furado? Né? E se você tiver comprado um lixo de má qualidade? que não suporta a quantidade de lixo. Exatamente. São Ou se órgãos você não excretores. troca A sempre. função deles é essa. O fígado, ele é o principal, ele recebe tudo. Que se você não colocou no sangue direto, se você engoliu, cheirou ou passou na pele, isso vai parar no seu fígado. O que você passou na pele vai parar no seu fígado. Então, ele está preparado, ele nasceu preparado para lidar com essas químicas que a gente tem Sim. contato no dia a dia. Eu estou aqui em contato da minha pele com a mesa, tem um produto que foi passado aqui na mesa para deixar a mesa mais bonita. Então, eu estou absorvendo isso daqui. Meu fígado vai ter que lidar com isso. Agora, é papel dessas células hepáticas, elas nasceram com esse manual de instrução lá, dizendo nós temos que pegar as químicas, metabolizá-las, e o que for de interesse fica, o que não for de interesse a gente manda embora, vai via rins, via intestino ou via pele. Sim, e você consegue, existe dietas de detoxificação, mas não são as dietas que as pessoas fazem. Porque a dieta de detoxificação de verdade é muita comida. Porque é muito nutriente. Nossa. Então, não pode... Porque imagine só, a Não gente é só tem... aquele suco verde, não, né? Jamais. O suco verde, ele pode entrar, né? Uma fonte de clorofila, que é linda, estimula a eritropoese, que é a formação das nossas célulazinhas, né? Brancas, vermelhas na medula, é linda, é necessário. Mas, assim, quando a gente está pensando em detoxificação, a gente está pensando em dar suporte para esse fígado trabalhar. E a gente tem 3 fases de detoxificação, que não comporta a gente falar todas aqui, mas comporta dizer que a fase 2 é uma fase totalmente dependente de energia. Então, que se você tira caloria, essa fase 2 não acontece. E você vai, na verdade, gerar mais radical livre. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu emagreci 5 quilos assim, e aí essa pessoa começa a ter a imunidade baixa, ela começa a ter dores de cabeça, ela começa a adoecer muito rápido. Por quê? Porque nas célulazinhas de gordura tem toxinas. As toxinas, elas adoram gordura. Elas entram lá dentro e falam que é a minha casa, eu vou ficar aqui. Então, quando você começa a queimar a gordura, você libera toxinas. Essa é a fase 1. E aí entra a fase 2. Olha, toxinas liberadas, circulando maravilhosamente. Vamos mandar embora? Não tem energia. Então, não vamos mandar embora. Então, dieta de detoxificação tem que ter muito nutriente, tem que ter muitos antioxidantes, e antioxidantes que vêm de comida, né? E muitas vezes o processo que a gente vê sendo falado É o contrário. não coma, faça o jejum. Então, é justamente nisso que eu ia entrar. Porque a gente fala muito desse detox também e agora tá na moda o jejum intermitente. Como é que é isso? Ele nem tá na moda, né? É uma coisa muito É muito antiga, pra nós mas é eu muito sempre antiga ouço clinicamente. falar assim, porque jejum intermitente, não sei o quê. São várias as questões aí. O estudo sobre isso, ele é muito antigo. A gente estuda o Ramadã muçulmano há muitos anos. Desde a década de 70 você tem estudos... Os cristãos estão na moda, porque sexta-feira é dia de jejum. Então, assim, existe esse processo de eu vou dar um timing pro meu corpo, eu não vou colocar ali lenha para ser queimada, porque gera ali as cinzas de resto, que depois ele vai ter que fazer a autolimpeza. Ok, isso existe. A questão é, qual é o seu nível de estresse? O hormônio do estresse... É aquele primeiro exemplo que a gente deu, que eu dei e da Lara. O jejum é a mesma coisa da low carb, é o estresse. E aí, você dá conta?
Você dá conta? Porque o estresse, ele não é maléfico. O hormônio do estresse, que a gente chama de cortisol, ele é um capanga do cérebro. Ele trabalha para o seu cérebro. Quando a sua mente está muito permeada de ideias ou pensamentos ou coisas que você não resolve aqui, o próprio cérebro fala, eu preciso de energia para dar solução a esses problemas que não param de passar por aqui. São muitas questões que eu estou lidando. Eu não vou poder desligar agora. Eu preciso de energia para continuar trabalhando e achar a solução. E aí ele chama o capanga, chama-se cortisol, vem dessas glândulas que ficam aqui em cima dos rins, das suprarrenais. E ele vai lá, pois não, fala, me ache combustível. E eu quero um rápido, porque eu não posso ficar esperando para quebrar aqui gordura que demora, não. Me arrume carboidrato. E o cortisol vem de manhã, nos faz querer nutrir, especialmente conseguir alimentos mais ricos em carboidrato, para dar energia para o cérebro. Quando o cérebro está atarefado demais, isso é fisiológico. Aí você vai cismar e vai falar, não, eu tenho que fazer o jejum intermitente. Seu cérebro vai falar, querido, pelo amor de Nunca Deus. serão. Peraí que eu vou apertar direito esse botão aqui do estresse, que você vai ver o que é estresse. Você vai entender a minha mensagem direito. Eu adoro o jejum bem feito. Então, por exemplo, o jejum que eu mais gosto é aquele jejum que você para de comer cedo. Ele é fisiológico. Então, é um jejum que você vai jantar 5 horas da tarde. E aí, no Fica até outro outro dia, às dia. 6, 7, você come. É um tempo. fisiológico. Nossa, por causa quando eu desse faço isso, a cortisol. minha cabeça funciona muito Não melhor. é? Eu faço de propósito isso, porque assim, quando eu consigo normalmente dormir ali, eu, diferente da Paty, eu acredito que a gente precisa de um tempinho de sono, né? Então eu A acredito gente que discorda, tá, gente? A gente concorda, mas a Sim, gente discorda. é uma isso. delícia, tá tudo certo. Então, eu acho que a gente precisa ali de umas 7 horas, pelo menos. Então, se eu dormir 7 horas, normalmente eu jantei ali umas 6. Eu quero esse estresse que a Paty falou. Eu quero essa adrenalina de manhã. Por quê? Porque eu quero treinar bem. Então, eu quero... Porque eu tenho os nutrientes para suportar. Eles não vão me estressar de uma forma ruim. Porque eu vou acordar, vou tomar meu complexo B, vou comer, vou tomar ali meu magnésio. E aí, essa adrenalina que vai subir não vai me prejudicar, pelo contrário, ela vai me dar aquele estresse que a gente falou, Arthur. Aquele estresse de Motivador. alarme. Mas depois desse treino, eu vou comer. Depois de 3 horas, eu como de novo. Depois de 3 horas, eu como de novo. Entende? Então, é o cenário que o jejum está envolvido. As pessoas querem fazer o jejum no horário errado, com restrição calórica e comendo mal. Em momentos onde necessariamente aquilo não é possível para o organismo. Então, o jejum, ele é uma mensagem de estou te dando um tempo para você limpar as células, para você melhorar a quantidade de fornos onde a gente queima o que a gente comeu para produzir energia, para a gente ficar melhor. Só que se você faz isso do jeito inadequado, no momento inadequado e com uma nutrição inadequada, porque foi pregado, é porque a gente vê a história há muitos anos. Isso foi muito pregado quando um artista que fez... Hugh Jackman fez uma dieta preparatória para fazer o personagem Wolverine e ele alardeou que ele fez jejum para ficar com aquele corpo todo cortado e forte. Eu fiz jejum. E eu me lembro nitidamente dessa entrevista e ele falando, eu não comia por 18 horas, depois eu comia o que eu quisesse. Uma pizza, eu falei, ai, nossa. Não faça isso, por Aí você favor. vira pra célula e fala assim, olha, não vou te dar nada, você vai se limpar, beleza? Vai limpar seu quarto que estava super sujo. Ótimo, beleza. A próxima coisa que entrar é uma imundície. Entendeu? Pro corpo não faz sentido. Não. Eu falei assim, mas você queria que eu me limpasse pra quê? Entendeu? É pra gente ficar muito tempo bem ou nós vamos voltar naquela situação de problemas, só entrando alimento que só desgasta e não ajuda a fazer manutenção. Faz o jejum como método, por exemplo, se for possível, como método, mas alimente-se bem. E é o que a Dani falou aqui, esse exemplo eu acho super importante. O estresse, ele é um motivador. A adrenalina que está na família dos hormônios estressores, ela é motivadora desde que o músculo peça. Sabe aquela hora que você quer muita concentração? Você quer foco só naquilo? Você quer a sua mente assim... Uma Ritalina Aguçada. natural. É aguçada. Esse é o jejum bem feito, porque você vai acordar ali, né? O cérebro, para queimar gordura, ele precisa de cutucar ali a síntese de adrenalina. Precisa. Agora, se você tem o suporte para isso acontecer, você tem o suporte... Porque também tem isso. A pessoa que acorda cansada, ela tem que pensar. Durante o sono, não é porque ela estava com o olho fechado que nada estava acontecendo. O cérebro trabalha muito à noite, é por isso que a gente sonha. Só que imagina a gente trabalhando sem a matéria-prima. Você fica exausto, né? Reconstruir. Vamos fechar aqui Vira uma a sala, autofagia, fazer né? uma reforma e tudo, mas nós vamos deixar a chave caída de energia aqui, né? Todos os aparelhos precisariam funcionar para fazer a manutenção.
Sabe aquela coisa, eu vou na sua casa, fazer uma reforma, vai ficar linda. Então, aí eu faço uma reforma, vou colocar um papel de parede, vou fazer aquelas coisas que eu não sei o nome, sabe? Bonita assim na parede. E aí eu vou embora. Aí eu chego lá, a parede tá linda, tá? Mas tá cheio de pó nos meus móveis inteiros. E aí? É isso que é a pessoa que dorme sem ter nutrientes pra mente trabalhar e ainda espera acordar e conseguir fazer isso que eu faço de ter essa adrenalina ali funcionando aonde ela quer. Eu queria entrar no assunto da depressão. Eu ia falar isso agora. Você vai falar, pô, a gente Sim. tá muito casadinho aqui, né? Muito bonitinho. Eu queria perguntar justamente se depressão é algo puramente mental ou se tem a ver também com... Bom, vocês já responderam um pouco, mas eu queria uma resposta mais completa. Se tem a ver com o que a gente come também, né? E eu queria trazer, inclusive, um exemplo, né? A gente estreou recentemente um documentário na nossa plataforma de membros e tal, do Jordan Peterson, Sabia que né? você ia falar dele. Caos e ordem e tal. A sessão de Jordan Peterson. Né? Por acaso a Onde, gente viu no almoço, inclusive, o Jordan e a filha lá, a Michaela, né? Eles passaram por um processo de depressão na família e tal. E ela começou uma dieta lá à base de carne e tal. Ele depois seguiu o exemplo lá da filha Ela e disse tal. que pesquisou quais alimentos causavam depressão. Isso, tem uma coisa dessa, né? E tirou esses alimentos. Mas diz da cabeça dela. Isso, e aí ele começou a seguir essa dieta carnívora e tal, né? E melhorou. Inclusive, antes dessa resposta, eu queria pedir pra produção, porque a gente tem um VT incrível desse documentário. Roda aí, produção. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Jordan B. The Peterson. Canadian psychology professor is somebody people love or love to hate. But also as an alt-right figurehead who spouts conspiracies. The reason I'm defending freedom of speech is because that's how people with different opinions settle their opinions in a civil society. Bill C-16 is actually not about cisgender people. It's about protections for transgender people. People associate you with pandering to like white supremacists. You have no idea about me. You won't use my pronouns, so I'm pretty sure you're my enemy, yeah. You are a provocateur. I never said You're like anything. the alt-right that you hate to be compared to. What I've increasingly realized is something like the best story will win. Este documentário, inclusive, está na nossa plataforma de streaming dentro da Brasil Paralelo. Qualquer plano que você assinar, né, Arthur? Você tem acesso já desde o mais básico a este documentário e a tantos outros filmes e documentários dentro da nossa plataforma de streaming. Lembrando, pessoal, né, Lara, que a maioria do nosso conteúdo tá disponível dentro da plataforma. Isso aqui é a pontinha do iceberg. Exatamente. Então, não deixa de assinar Brasil Paralelo, o link tá na descrição. Então, continuando a respeito desse assunto, né? Ela começou essa dieta carnívora, aí o pai, o Jordan Peterson, foi atrás e tal, e se sentiu muito melhor. Ele disse que, bom, depressão não é curável, né? Mas ele disse que melhorou essa questão da depressão aí e tal. Então, vamos lá. Não sei, posso estar falando uma besteira aqui também, mas eu acho que a que Paty vocês vai acham explicar muito bem a parte bioquímica e depois eu falo uma outra parte. As teorias sobre a depressão são várias, tá? Desde um problema estrutural. Como é que funciona no cérebro? A gente tem um neurônio que fabrica a substância. Então, eu falo que é a caixa d'água que você tem para encher de substâncias. São várias substâncias. Então, a serotonina te dá a percepção de felicidade e bem-estar. A dopamina te dá a percepção de prazer, de foco, de emoção. O GABA te dá a percepção do relaxamento, né? A glicina te dá também uma percepção do relax. Não é um relaxamento tão forte quanto o GABA. A acetilcolina, ela também consegue te manter up ou down. Então, são caixas d'água com substâncias que vão te ativar ou não. Você tem que soltar essa substância de uma caixa d'água e você tem que captar em outra para perceber que aquilo ali está funcionando. E, às vezes, a pessoa tem um problema nessa recepção. Então, é uma teoria estrutural. Problema estrutural.
existe o problema da fabricação da substância, que é aí onde nós temos atuado muito por décadas. As medicações atuam nesse processo de tentar fazer com que sua caixa d'água encha mais, que você gaste menos algumas substâncias, e às vezes bloquear a absorção, não consertar, mas bloquear a absorção. Então são teorias que a gente chama de, o nome é horroroso, monoaminéticas, mas são teorias relacionadas a aminoácidos. Porque essas substâncias que a gente tem no cérebro… Explica o que é aminoácido. É a pecinha que tem na comida, especialmente nas proteínas. A proteína ela é feita de um colar de pérolas. Cada proteína, a gente vê aqui o músculo e tudo mais, são colares de pérolas. Cada pérola que constitui, cada fibra muscular aqui que é um colar, é um aminoácido. Então, os aminoácidos que você tem que ingerir, né? Você tem 9 que são essenciais, que se você não obtiver vai dar problema mesmo, tem que caçar esses aminoácidos, e nós temos outros 8 que a gente consegue fabricar. Mas esses aminoácidos do cérebro, os medicamentos todos agem hoje em função disso, de corrigir as possibilidades de erro com esses aminoácidos. E tem outras teorias que vão desde a ativação do cérebro, tem tido novos estudos sobre a utilização de substâncias psicodélicas, para ver se você liga mais estruturas do cérebro, se você consegue resolver os problemas, a psicoterapia. Mas, basicamente, hoje se trata lidando com aminoácidos. Coma a peça ou não gaste tanto a peça. Sim. É isso que se trata. Então, quando a Michaela vai lá e lê e procura saber, é uma coisa muito antiga. Você vê, o Johnson, ele é da área, mas ele não envereda para essa área de bioquímica. Ele fala, vou testar, é a fala dele, né? Vou testar, mas sem muita fé. Só que a química é soberana, a bioquímica da máquina que, olha, você não estava consumindo. Quantos de nós não adotamos como prática um pão, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo e tá dado a refeição da noite? Sim. Que é uma coisa que a gente fala muito. À noite era o horário onde nós deveríamos encontrar as melhores caças, para as melhores peças. É por causa… A gente sempre tem esse pensamento ancestral, né? Como que era lá? A gente comia carne de manhã? Não, eu estava caçando de manhã. Às vezes até o pico da tarde eu estava caçando. Eu não tinha ali meio-dia a carne. Agora, à noite, meu corpo vai fazer a automanutenção. Eu teria que entregar para ele as melhores peças. Isso vai na contramão de todo aquele discurso de tipo, você tem que tomar um café da manhã como rei e jantar como um mendigo, por na exemplo. verdade, não… Não vai na contramão no seguinte sentido. Ali não está falando de lanche. Ali a está falando de não ter composição uma feijoada no jantar. Ali está falando uma salada, uns legumes cozidos e uma carne. Não necessariamente com muitos ingredientes calóricos naquele processo, mas quando você fala em nutrientes mais ricos, alimentos com mais nutrientes, eles na verdade são low calories, são poucas calorias, mas muito nutriente, um vegetal. Sim. E na verdade, tem isso que a Paty falou, que essa é a depressão real. Mas existem também os sintomas depressivos, né? Que a hora que você falou, Arthur, a depressão não tem cura. Quando é depressão, também acredito que possa não ter. Mas tem hora que não é. Sim. Tem hora que são sintomas depressivos. Então, para não ficar muito longo, a gente pode citar aqui as que são. Um hipotiroidismo, ou seja, a falta de hormônio tiroidiano T3. E não é aquele analisado no TSH e no T4. Porque quando você está analisando… que quase todos pedem, né, o T4 para ver função tiroidiana. Só que o T4 é um hormônio inativo. Ele tem que ir para a periferia, ou seja, para debaixo do pescoço e virar inativo. É como se eu tivesse uma massa de bolo que tá crua. Olha que massa linda. Tá, asse. Aí vai ser útil para mim, porque senão uma massa de bolo não é gostosa. Um bolo é gostoso, né? É funcional. Então, a falta desse T3 pode ensejar justamente em depressão, em sintomas depressivos. Uma carência de testosterona, que acontece muito em quem não dorme, porque o pico de produção de testosterona é à noite também. Ou então na pessoa muito estressada, que desvia os produtos de colesterol para formar cortisol e não usa, então, esses produtos para formar testosterona. Uma pessoa que come pouco. Sim, quanto poucos menos nutrientes. você come, o primeiro sinal do corpo é… Não achamos comida?
Vamos diminuir a o sistema potência. nervoso central, literalmente, Puxa né? o freio de mão. Diminui essa potência. E não vamos trabalhar com 80%, 90% de potência. Cai essa potência da máquina para 40%. Então, deixa-me só fazer uma pergunta aqui. Para uma pessoa que quer emagrecer. Toda mulher que eu conheço quer perder 3 quilos. 2 quilinhos. É 2, 3 místico, quilos, né? 99% delas. Algumas querem ganhar. Minha cunhada tá numa dieta de engorda. Eu falei, nem converse comigo. Não quero falar com você. Ridícula. Camila, brincadeira, beijo. Mas uma pessoa que queira, por exemplo, emagrecer. É mais jogo ela comer bem e numa quantidade razoável e treinar bem Isso. do que simplesmente ela treinar, assim, ok, Com certeza, comer pouquinho. ela tá sustentando o metabolismo dela para queimar gordura. Tem porque senão ela não vai diferença, conseguir. então. Se ela Tem. simplesmente comer menos, ela vai ficar mais magrela, mas uma magrela… Não, Ou ela vai ficar não também. definhada. Ou também não, ela vai diferente. consumir massa muscular, ela vai… Eu acho, pra mim, pelo menos, a saúde mental e a preservação da nossa personalidade, a gente estar presente ali, sabe? Ser quem nós somos, isso pra mim é algo que eu nunca abriria mão. Você me permite? Dá o claro seu que eu te depoimento permito, de história de amor. vida. Qual que é meu depoimento? O que foi pra você parar de comer? O que Ah, aconteceu com a sua sim. tireoide, tudo? Que sua história é isso. Arrasou comigo. Então, vamos Eu tive anorexia quando eu tinha acho que uns 14 anos. E demorou muito a curar. E foi uma anorexia que eu realmente comia muito pouco. E até hoje, o problema da anorexia, quando você tem nessa idade, é que, ok, recuperei, não tem mais nenhum problema em relação à comida e tudo. Mas você marca o seu DNA. Não volta. Então, eu hoje tenho um problema de tireoide que não adianta eu tentar… mesmo com a medicação, né, Paty? Mesmo com a medicação, eu vou fazer o exame, ela ainda não tá no ideal, o meu T3 ali. Eu tenho o meu ciclo hormonal também, uma zoeira louca, uma coisa assim. E eu sou a pessoa que… E eu acho que tudo acontece por uma razão, né? Eu acho assim, agradeço muito Virou a Deus. porta-voz, né? Sim, porque se eu não fizesse isso pra mim, eu não seria eu. Então, eu não é algo que eu falo assim… eu sou neurótica, que eu não posso dormir tarde, ou eu não posso comer isso. Não, é que se eu fizer isso, eu não vou ser eu. Sabe? Eu não tenho muita opção. Então, é óbvio que todo você mundo faz não é por igual. prazer também, né? Não é uma coisa que Mas você é fica… o prazer de ser eu, Arthur. Não é o prazer naquele momento. É também, eu não ligo, pra falar a verdade. Eu tô há tantos anos nisso que eu nem penso nisso. Mas é o prazer de ser eu. E até Sabe? acho que é de se sentir bem. Porque De você já sentir se bem. sentiu mal por muito tempo Muito e sabe que triste, é que eu tem me que sentia fazer pra se sentir triste. bem. Esse processo tireoidiano com a restrição calórica, ele é real. Eu acho E que isso anemia também, né? Que eu ia falar de outros fatores que anemia sejam em causa- sintomas depressivos. Tem confunde com anemia, depressão. anemia, a falta da Hipoglicemia. vitamina D, a hipoglicemia. E eu tinha tudo isso junto. Nossa, que bagunça. Então, se você come pouco, fica com pouco açúcar, sua energia vai ao chão. Se sua tireoide não está funcionando porque você andou comendo pouco demais, ela falou, eu não dou conta de trabalhar em alta potência, você não me dá combustível, eu vou te desligar. Você vai ao chão energeticamente. E tudo isso se confunde. Aquela cena do Jordan ali não acordando e a esposa Sim. dele dizendo Sim, assim… querendo fazer eu yoga. acordava ele, chamava e ele não despertava. Agora… ele está lá fazendo yoga e eu que chego depois. Aham. Porque consertou a química alimentar. Usou a química correta para poder equilibrar a máquina. Maravilha. Vocês estão falando de comer pouco, agora eu vou pro outro extremo, assim, porque eu acho que tem que ter um meio termo, né? E quem come muito ali por uma questão, talvez, de ansiedade, relacionado à gula, como é que funciona isso? E uma outra pergunta em cima disso também, se tem diferença entre fome e vontade de comer. Muita. Eu vou falar da fome, acho que a Paty pode falar da outra pergunta, porque a gente estava falando hoje sobre a fome. Porque existe aquela premissa do, eu vou comer quando eu tenho fome. Eu acho ela muito legal. Se a sua fome for de verdade. Se você souber reconhecer a fome, Se né? seu corpo souber te falar que ele tá com fome. Gente, porque assim, Não sabe. pra mim, fome e vontade de comer não tem nada a ver. Eu tô sempre com vontade de comer. Mas sabe o que é o problema, Tô o Lara? tempo inteiro aqui, qualquer coisa. Não, Eu você- sempre. tireoide. Mas isso é Não. vontade de comer. A Vontade de comer. Isso, mas a pessoa pode ter fome de parecer que o estômago tá com um Brocado. buraco. Isso, e não ser necessidade de nutriente. Por exemplo, tem pessoas que acordam 2, 3 horas da manhã
manhã parecendo que tem um buraco no estômago. Sim. E o problema tá na questão do cortisol. Ela tá com hipoglicemia. Ou então a pessoa Uma come gastrite. uma gastrite. Uma gastrite faz você ter o estômago roendo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Mas o estômago tá roendo toda hora. Demais. Isso pode ser uma disfunção ácida E parece gástrica. que é fome real. Então a pessoa entra numa crise de hipoglicemia. Ela comeu uma pratada de comida, tem nutriente ali. Mas ela teve uma crise de hipoglicemia, ela tem fome. E não é assim, vontade de comer, não é fome. Ela tem dor de cabeça, ela tem sensação de tontura, o estômago ronca, ela tem fome. Mas eu falo que é impossível, né? Porque você comer quando você tem fome é você seguir um impulso natural. Até aí, maravilhoso. Mas você tá colocando um ser humano natural, a fisiologia desse ser humano natural, dentro de um mundo antinatural. Dentro de um ambiente antinatural, que não... você não tem os nutrientes que você precisa, você vive num ritmo circadiano diferente do que você precisa, você tem um estresse muito superior do que aquele que você tem habilidade de lidar. Então, você está esperando ter um comportamento natural em um mundo antinatural, não vai rolar. O excesso de ingestão alimentar, essa vontade de obter energia, aquilo que nós falamos antes a tríade maldita, né? Açúcar, gordura e sal. Quando você está ávido por energia, ou seja, eu como e não estou satisfeito, isso mostra que, na verdade, vamos pôr aqui no papel, vamos mapear. Será que seu estômago está bacana? Será que ele consegue digerir direito o alimento, fazer a parte dele? Então, a gente pergunta, você está rotando muito? Você está tendo uma sensação e de... arrotando em que momento? Azia. Em que momento? Você tem uma sensação de que comeu um tomate, mas parece que você engoliu um boi, né? Porque isso acontece. Muita pessoa come pouco, mas ela tá sempre hipersaciada e querendo comer mais. Porque aquilo ali não houve a digestão ácida no estômago, então o alimento não vai ser absorvido. O seu intestino tá saudável, que é o corredor de passagem para a entrada do alimento para as células. O fígado está saudável, que ele vai receber esses nutrientes, ele tem que distribuir. Olha o tanto de etapa. Eu tenho a mastigação, eu tenho a função gástrica, função intestinal, função hepática, antes daquilo correr para a célula. Chegando lá na célula, beleza, tem a tireoide ativando as minhas usinas de força para eu transformar aquilo que chegou em energia? Tem as peças para esse forno funcionar? Tem ferro, tem vitamina B para poder transformar essa energia? Senão você mastigou e engoliu, mas na verdade você não comeu. Então é automático para o seu corpo falar, me mande mais, me mande mais, me mande mais. Há uma demanda contínua por alimento. E não necessariamente uma fome. O corpo, E, se Paty, estiver acontecendo, eu vou tá para uma desregulado. polêmica agora. Vai. Vou para uma polêmica aqui. Adoro quando ele tá Tudo atacado. porrada de bomba. Vamos lá. Eu queria saber no consultório, porque a gente vive tempos de politicamente correto. A gente está falando dessas disfunções alimentares e tal. E, naturalmente, as pessoas que comem muito, né, elas têm problemas com peso, né? Principalmente, obesidade e tal. Vão tendo um peso acima do padrão, assim, né? Vamos colocar aí. Você, tratando dessa questão toda de nutrição, como é que você lida com essa questão da obesidade? Já teve alguns casos de, tipo, você falar que a pessoa precisa, de repente, emagrecer e você já foi tratado como gordofóbica? Rola isso, assim? Como é que... Eu me lembro de um caso específico. Como é que rola isso aí? Específico, porque foi justamente uma negação da realidade. Você ser feliz com o seu corpo, eu apoio 100%. Se você não é longilínea, como a gente diz, biotipo tireoidiano, magra, alta, estreita, você é um biotipo, por exemplo, hormonal, que tem quadril largo, pernas grossas. Endomorfa, socadinha. Então, assim, se você tem um biotipo, você tá Ganha feliz com o seu massa biotipo, eu fácil. te apoio, ó. Lindo, o que eu acho bacana você não é um biotipo super magro e você fala assim, eu quero ser, olha, isso aí não tá certo. Agora, também não é certo você negar a biologia e negar a imunologia. Porque as células de gordura, elas são células que trabalham para o sistema de defesa. Ali dentro das células de gordura, você produz, a gente chama de citocinas, mas são como cartas, são como telegramas que você manda para o seu sistema de defesa, para o seu timo, para o seu baço. São glândulas onde você concentra ali a produção de células, soldados brancos. Quanto mais gordura você tem no corpo, mais sinalização para a guerra você manda. E a gente viu isso agora com o Covid. Quais foram as pessoas que tiveram maiores complicações em hospital? Os obesos.
Não dá para negar a imunologia, a biologia. Eu quero que você seja feliz com o seu corpo, quero. Eu não quero que você seja um biotipo mais endomorfo, né? Que a gente nem gosta muito dessas denominações, mas você é um biotipo mais largo. Agora, você quer ser um biotipo ectomorfo, que é fino, longilíneo? Olha, a realidade, não fique feliz sendo um pouquinho mais robusto. Mas tenha parâmetros de saúde. Simplesmente negar que há um risco entre estar com um percentual de gordura muito mais alto do que deveria, Está saudável. é bobagem, porque existe uma definição, inclusive da Organização Mundial de Saúde, qual é o percentual de gordura que você tem que ter para você ter menor probabilidade de doenças degenerativas. Então, é negar, a biologia não se nega, a biologia a gente aceita e trabalha com ela. Teve casos de nutricionistas que foram, sei lá, processados. Mas Quando isso fizeram... Pode processar, mas não vai ganhar, porque ali a realidade objetiva é uma, não pode ser confundida com a realidade subjetiva. E isso também é relativizar o que é mal, né? E eu acho isso um grande problema, porque você tá fazendo um desserviço pra pessoa que tá ali na sua frente, porque às vezes a pessoa não sabe. Por exemplo, chega alguém com um sobrepeso, a gente não tá falando de alguém que tem uma gordurinha localizada, né? Que incomoda os 2 quilinhos. A gente não tá falando disso. Nós estamos com 40% de gordura no corpo. Sim, essas pessoas. E aí essa pessoa chega pra você se queixando de uma depressão, se queixando de uma ansiedade, se queixando de uma fibromialgia. Se você relativizar o fato de que a presença do excesso de gordura, que causa uma inflamação crônica e atrapalha, então, tudo isso no organismo dela, provoca sintomas depressivos, faz danos à mitocôndria, então ela tem essas dores crônicas, que é a fibromialgia. Se você fala pra ela que tá tudo bem, se você relativiza isso, se você não, pelo menos, põe todas as cartas na mesa, com compaixão, com todo o carinho do mundo, e você explica, olha... Isso acontece, desenha, né? A gente sempre desenhou muito. Né? Sim, e com amor, nós somos profissionais sabe? de saúde. Exatamente. Você mostra, olha, a sua gordura aqui libera essas citocinas. Essas citocinazinhas aqui, elas pegam, sabe essa serotonina que você era para produzir no fígado? Você então, feliz? Você vai pegar o produto que iria produzir essa serotonina e você agora vai converter para glutamato. Olha, esse glutamato aqui, ele é pior pro seu cérebro, ele te deixa mais ansiosa. Irritada. Entende que se então eu diminuísse essa célula de gordura, isso ia parar de acontecer? Você pelo menos... Ao não relativizar o mal, você pelo menos dá pra ela a oportunidade de mudar, sabe? Porque talvez ela não soubesse disso. Porque talvez pra ela fala, eu tô bem com o meu corpo. Mas você tá bem com a sua personalidade? Não. Então você vai ter que mudar seu corpo. Porque é a máquina, não adianta. É uma célula que provoca problemas. É inegável. Você não tem que sair e ser o que você não é. Você tem que ser feliz com quem você é. Mas você também tem que... Se você se sente feliz com quem você é, você deve querer viver mais e melhor. Sim, cuidar de si, né? Cuidar de si é parte desse processo. Meninas, entrando numa polêmica aqui, eu queria que a gente comentava agora há pouco sobre o Roacutan, que é uma intervenção sintética que vem de fora pro bem do nosso corpo ali, né? Feita de maneira estratégica. E a gente comentava também sobre essas coisas de hackear o corpo. Então, vou colocar um chip, não sei o que lá das quantas. Ou então vou colocar um óculos laranja pra poder gerar melatonina à noite, pra dormir melhor. Exatamente. Como é que é isso de... Quais são os limites? Primeiro, comentem conosco essa coisa de hackear o corpo, por favor, Dani. E depois, quais são os limites disso, sabe? Sim. Eu acho que, bom, então primeiro nessa questão do uso ciborgue. de... exato. Esse uso de hormônios, né? Então, a gente tem hoje mulheres utilizando drogas, né? Que são androgênicas, que são à base de progestágenos. Então, uma gestrinona da vida, por exemplo. E a primeira coisa é que elas vão retirar a feminilidade nossa. Outra é que elas vão diminuir o nosso estradiol. Hoje, todo mundo dá um palco maravilhoso para testosterona e eu não consigo entender isso. Porque nós, mulheres, precisamos do estradiol, até mesmo... você pega essas mulheres que têm um nível de estradiol baixo por uso desses medicamentos e elas têm muito medo. E o estradiol está envolvido... O estradiol, ele não... estradiol, progesterona, testosterona não são hormônios meramente sexuais, são hormônios esteroides, ou seja, eles não têm função apenas na maturação sexual, apenas na libido. Tem ação na sua memória. Tem ação na sua capacidade de lidar com os medos, a sua coragem. Na sua neurobiologia. Exatamente. Como seus neurônios funcionam. Se você vai
analisar um problema com impulsividade, se você vai analisar com racionalidade. Tudo isso tem a ver da forma como os hormônios estão impactando, na forma como eles impactam o seu sistema nervoso. Exato. Então, se você usa esses medicamentos, você pelo menos… Eu não acho que a resposta é não use, é saiba. Porque a gente estava conversando ali também há pouco o quão covarde é você dar um medicamento. Porque às vezes essa mulher está procurando tratar a endometriose dela. Mas ela não sabe que esse tratamento que está sendo oferecido vai implicar justamente em mudanças comportamentais, que vai mudar até mesmo a sua capacidade de ter um orgasmo. Que com o excesso de progesterona não acontece. Vai mudar até mesmo a libido dela. A libido da mulher é uma libido mais seletiva, é mais calma, é mais tranquila, por causa do estradiol. Então, eu acho que ela tem que saber, é só saber. E ela pode comprar aquilo ali e falar, não, eu entendo, mas eu prefiro isso daqui. Então, tá tudo certo, né? Porque o medicamento, aí entrando na sua outra pergunta, o medicamento, ele sempre tem que entrar quando… Você tem, dentro desse exemplo aí da endometriose, você tem, óbvio que a causa, né, é uma inflamação, então poderia ser resolvido de outro jeito, mas você tem os danos da doença, endometriose, naquele momento, sendo maiores do que os efeitos colaterais do medicamento. Então, todos os profissionais da saúde, eles têm como lema não fazer mal para nenhum lado. Então, qual é o mal mais eminente naquele momento? Então, o Rocutan vai ser péssimo pro fígado? Vai. Mas quem é? É um adolescente que tem ali os seus 14 anos. Você vai falar para esse adolescente de 14 anos desinflamar? Vai demorar 6 meses para esse menino desinflamar. Ele tá ali na vidinha, começando a vida dele. Ele não tem disciplina, sabe? Ele não tem estrutura mental para lidar com aquilo ainda. E aquilo pode gerar traumas para ele, né? Esses problemas de pele, pode gerar traumas muito grandes para ele que lá na frente você pode não conseguir reverter. Inclusive marcas físicas mesmo. Marcas físicas também, né? Emocionais e físicas. Então, eu não gosto também de fazer algo que, assim, a gente estava falando de outro medicamento. Né? Isso. Demonizar, mas também aquela outra coisa que a gente estava falando, que o medicamento, ele não pode servir de uma desculpa para você não fazer o resto. Então, a gente tem outro medicamento aí, por exemplo, que é a… Metformina. Metformina, isso. Que faz diminuir os níveis de glicose no sangue. Você não pode usar o medicamento… E muitas pessoas usam o medicamento como desculpa para não fazer uma dieta e continuar comendo doce. Diminuir a fome. Não, diminuir a glicose no sangue. Para diabetes. Isso, mas como ele faz isso? Ele manda a glicose que tá ali no sangue pro intestino. Então, essa mulher vai ter cândida. Se ela não controla a dieta. Isso é tipo Ozempic, essas coisas? Não, é um outro medicamento que trabalha nessa área relacionada à glicose. Mas fala pra gente, Paty, fala do Ozempic, Saxenda, esses que inibem a fome. Mas esse que eu tô falando, então, não tem nada a ver. É diferente. Esse medicamento que a Dani estava falando é um medicamento muito antigo, utilizado para o diabetes. Como é que funciona o diabetes, eles são várias vertentes, né? Você tem a glicose, vamos chamar o torrão de açúcar. Não vou falar açúcar porque pode ter vindo da cenoura cozida. Mas chegou lá um carboidrato, a glicose. Chegou aquele saquinho lá de glicose, alguém tem que pegar essa glicose e levá-la até a célula. Então, a glicose é apresentada à célula, bate na porta da célula e fala, trouxe aqui a glicose para virar lenha de energia, para você queimar isso como uma lenha. Quem faz essa apresentação é o hormônio insulina, que foi produzido lá num órgão bem próximo do fígado, que recebeu a glicose. Esse órgão é o pâncreas. Então, o pâncreas vai lá, tem que produzir essa insulina tem que apresentar essa glicose, mais ou menos para a gente entrar aqui no prédio, né? A gente se apresentou, alguém autorizou, depois que autoriza que você entre. Nós temos receptores, porteiros na célula que autorizam ou não. Então, essa medicação metformina que a Dani estava falando, é uma medicação para falar, cala os porteiros, tira os porteiros, deixa entrar. Deixa ir entrando. Ela ela vai limitando essa portaria para ir entrando. A questão que a gente sempre faz a pergunta, peraí, mas por que a célula bloqueou essa entrada? O que aconteceu? Onde é que é o defeito? É esse cara que veio trazendo essa glicose, será que ele não está com problema? Será que o problema não era no cara que levou, que é a insulina? Será que não é o fígado que está com problema? Será que a célula… Por que o núcleo celular falou, não, isso aqui não entra mais, eu não aceito mais?
tem um motivo. Quando você vem com medicamento, ele é para um problema imediato. Poxa, a glicose tá lá fora, Sim. esperando para entrar. Ela é tóxica. Você tem que continuar indo atrás da causa. Ela é mesmo com tóxica, medicamento vamos ali. resolver. O que a Dani tá dizendo é muito sério, porque você pega a medicação que tira os porteiros que eram seletivos para sua proteção, que seu corpo não faz isso do nada, ele tá fazendo isso para te proteger. Sim. E aí você fala, não, deixa entrar todo mundo. Põe a glicose lá dentro. Não quero saber de glicose aqui fora fazendo confusão. Ela entrou, a célula falou, não queria. E aí a pessoa falou, que maravilha, eu fiz o exame no mês seguinte, tá, ó, já não tenho mais glicose no sangue. Tá, mas qual a consequência disso? Você consertou a sua alimentação? Porque senão você vai continuar colocando aquilo que seu corpo não queria e agora ele é obrigado a aceitar. Sim. Entende? Este é, que é o Entendi. problema. E aí tem outros medicamentos, e isso é para resolver diabetes, mas ele teve por muitos anos a alegação de que, isso emagrece. Porque Nossa, que custo, né? existe uma lenda de que o que engorda é o carboidrato, quando na verdade o que engorda é a má função celular. É a célula que não sabe funcionar direito. E aí isso já responde aquela pergunta da sua amiga, né? Que não é o não comer, é o comer direito e o dar as instruções. O corpo ele não vai acumular gordura se tiver tudo funcionando bem. Você pode comer o abacate. Olha como é contraditório. Você comer um abacate que é extremamente calórico, entretanto, a química dele é totalmente bem-vinda para a célula. A célula olha e fala assim, nossa, só vieram peças aqui que me fazem funcionar melhor. Então, a célula vai se especializar mais, ela vai ligar melhor os motores dela de queima, aquilo só vai fazer bem. É diferente de você colocar ali, por exemplo, um pudim, tão calórico quanto. Mas não é por caloria. Aqui a questão é a química do que você está colocando. E aí Meu filho com pudim. Tranquilo. Então, Não, mas se pudim, for uma abacate. guacamole, delícia. Um pudimzinho. E olha como é que nós entramos numa contradição. Nós voltamos ao tempo dos inibidores de apetite. Quantos anos foram necessários para a gente sair dessa ideia de que para emagrecer você tem que pôr uma rolha na boca da pessoa e ela não vai comer? Mas foram 40 anos trabalhando no passado, tem que diminuir. Nos últimos 60 anos, né? Nos últimos 20 anos, mudou o mindset das pessoas. Não, peraí, não é pôr uma rolha, não é não comer, é melhorar o metabolismo. E aí o conceito certo veio à tona, é comer melhor, treinar bem. E treinar, exercitar a máquina, porque isso torna a máquina melhor, né? Ela não enferruja, e comer direito, dar as peças corretas. Pois nós voltamos ao ponto do inibidor de apetite. Agora, com essas injeções que pessoas diabéticas fazem, nasceu para o doente diabético, para quem tem a condição diabética, melhorar essa captação de glicose e lidar melhor com a insulina. Agora, não. Qualquer pessoa está usando por quê? Porque causa enjoo, você não come. Poxa, então volta para o inibidor de apetite, que era a rolha, que é menos danoso do que essas injeções que elas estão mexendo com um órgão muito complicado, que é o pâncreas. Sim. Nossa, E eu acho que a melhor forma, eu falo isso, né? A melhor forma de você mentir para alguém é distraindo. Então, Só por exemplo, vender o por que positivo. ninguém fala? A gente sabe que hoje a diabetes não é só porque você come muito. A gente sabe que é por causa de poluição. A gente sabe que é por causa de excesso de toxinas que estão na água. Ninguém fala disso. Então, a gente vai só distraindo, jogando a sua atenção em outro canto para você não conseguir entender que não é só o que você está comendo, mas é o tanto que você está inflamado por dentro, é quantas toxinas tem dentro de você que são provenientes do plástico da água, do plástico do alimento que você comprou, da própria água, que a gente não consegue tirar todos as toxinas, os poluentes lá de dentro. A gente até convida, né, Dani, as pessoas a procurarem na internet a pesquisa do Dr. Wilson Jardim, da Unicamp, sobre os poluentes, os hormônios que nós temos na água. A nossa água, ela é complexa demais. O sistema nosso de limpeza de água, ela nos garante uma água sem micro-organismos, mas não nos garante uma água sem toxinas. Isso. E aí isso entra dentro das suas células, suas mitocôndrias. Eu falo que as suas mitocôndrias, elas precisam respirar. É a usina de Imagine você dentro de uma sala fechada,
ali cheio de fumaça. Quanto mais fumaça tem, menos você consegue respirar. Então, essas toxinas que entram de diversas frentes, elas são como se fossem essas fumacinhas. E aí, pensa, se essa mitocondriazinha não trabalha, ela não consegue fazer o processo de queima de gordura. Nem de glicose. Nem de glicose. Então, essa pessoa acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, uma diabetes, e ela é o tipo de pessoa que vira e fala o seguinte: eu nem como para isso. E ela realmente não come. Então, se ela continuar achando que a solução dela tá no inibidor de apetite, se ninguém falar para ela qual é a causa, se ninguém falar para ela, olha, tem que fazer essa limpeza, tem que cuidar da detoxificação, ela vai continuar sempre dando murro em ponta de voltas. faca. Dando voltas e o problema persiste. E é complexo, porque a indústria farmacêutica, ela tá aí para falar, eu tenho um remédio que é a solução. Meu Só Deus. que Não. é complicado. Uma explosão de Nossa conteúdo Senhora. aqui, né? Pra assimilar. Não, e é o que a Dani falou, coisas não ditas. Ninguém fala. Coisas. Eu tenho uma última pergunta, Lara Diga. Brenner. Antes de mais, primeiro eu queria saber, obviamente o pessoal de casa deve estar perguntando, né? Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Cada uma explica aí onde vocês falam desse conteúdo, né, para todo mundo. Eu tenho uma última pergunta que é: e o tal do glúten? Qual que é o problema do glúten? Que tudo tem que não pode ter glúten. Entendeu? Olha o que, Essa que é eu a acho última do pergunta que eu glúten. tenho aqui. Eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, já sanei todas as minhas dúvidas aqui. É o seguinte, pensa, a gente tem 2 carros. Um tem um motor 1.0, o outro 2.0. E a gente tem a mesma subida íngreme. O 2.0, ele vai mais tranquilo. Você liga o turbo lá e pá, vai. 1.0 manual. Não sei se ele vai muito bem não, né? Então, a gente tem esse glúten, que é como se fosse essa subida íngreme, para 2 metabolismos diferentes. Então, a gente tem a pessoa 2.0 nutrida, desinflamada, relax, intestino... Fez o curso. Fez o curso de desinflamação, entendeu? O intestino fechadinho, cheia de nutrientes para as células imunológicas funcionarem. Vem o glúten, sobe. Tudo certo. Só que aí entra o glúten na pessoa inflamada, na pessoa cheia de alergias alimentares, na pessoa que não dorme, na pessoa cheia de toxinas, porque ela não pensa na água que ela toma, na pessoa que tem o intestino, que a gente fala que o intestino, qual que é o problema do glúten? O intestino, ele é para ser assim, né? Quase que, ele não é totalmente fechado, né? Ele tem que ser um pouquinho permeável, mas ele não pode ser aberto. Quando a pessoa está inflamada, a gente chama isso de hiperpermeabilidade intestinal. É quando isso aqui abre um pouquinho. Aí o glúten, que é uma proteína difícil de digerir, que a Paty falou sobre o processo de digestão que começa lá no estômago, a pessoa que já o estômago já está ruim, ela não tem a capacidade de pegar essa proteína, que é de difícil digestão, digerir ela bem, de modo que ela vai chegar no intestino e não vai cutucar o sistema imunológico para falar que ela é um problema. Então, o problema não é o glúten em si, é quem come esse glúten. É como se fosse... O glúten realmente é uma proteína difícil. As proteínas, elas têm que ser aquele colar de pérolas. É o aspecto que nós temos de uma proteína ao microscópio. Ele parece um monte de bolinhas juntas. Cada bolinha é um aminoácido. Mas a proteína glúten, inclusive a proteína caseína, por isso tem essa mística, leite, E a proteína glúten, vermelha. a proteína vermelha da carne, são proteínas muito emboladas, vou traduzir assim. Elas são como esse colar dado 1000 nós. Então, embolou. Um novelinho. Um novelo. Então, separar cada pérola é obrigatório para o corpo. É isso que o estômago tem que fazer. Quando você mastiga, você já começa a quebrar esse colar. Quando cai no estômago, os ácidos do estômago, as enzimas digestivas do estômago, tem que separar pérola por pérola. O corpo detesta quando passam 4, 5, 6 pérolas unidas. Ele olha aquilo com desconfiança e fala assim, será que não é um vírus disfarçado? O intestino é um corredor, como aquele corredor da Alfândega Internacional, cheio de guardas de olho no que tá passando. Adorei. E aí eles ficam assim, que negócio tá esquisito, tá estranho, a estrutura grande demais, não sei o que é. Chama o sistema de defesa para dar uma olhada naquilo dali. E dali você tá criando uma inflamação, que a gente falou muito, né, Dani? Desinflamar é importante continuamente, porque as agressões são contínuas, mas elas são micros. Você tem que aumentar a sua tolerância oral, justamente para consumir um glúten, eventualmente. O problema também é que a galera quer consumir glúten all day, all long, sabe? Nunca foi assim. Não pode ser, porque imagina essa proteína se apresentando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Onde que tem glúten que eu nem sei?
Pois é, o trigo é o campeão. Trigo, né? Trigo. Trigo é o campeão. Tipo cerveja. Pensa em trigo, eu só penso em tem. cerveja. A questão é que, assim, historicamente, no pão, na época de Cristo, você tinha 3% dessa proteína. Porque ela é uma proteína difícil, ela é uma proteína que traz maciez ao pão. Tá? Ela agrega água, então ela deixa aquilo onde ela tá. O glúten, quando se ativa, a hora que você mexe ali bastante o pão, ele ativa o glúten, ou seja, que a proteína dá uma quebradinha, sai uma parte dela, ela ativa, ela puxa a água, aí o pão fica macio. Antigamente, você tinha 3%, 2.000 anos atrás. Hoje você tem 27%, 30%. Então você tem uma presença muito mais forte. E aí vem uma enganação muito forte também, que é o pão integral. Não existe pão feito com farinha integral. Você não pega 2 xícaras de farinha integral, fermento, água, amassa e faz pão. Não vai sair um pão ali. Vai ser um biscoito. Porque a farinha, quando ela é integral, você não consegue absorver toda a água ali dentro. Então, ela não vai ficar macia. A indústria, ela coloca glúten extra. A farinha, o pó de glúten mesmo. Se você pegar a farinha de trigo na sua casa, colocar ela para dormir na água. Pega uma bacia, põe a farinha de trigo lá e você vai observar. Vai cair no fundo o glúten. Você vai ter a massa de glúten ali. E aquilo ali a indústria converte em farinha e vem um saco de pó de glúten para você. Então, isso é acrescido no pão integral. Olha os ingredientes, a lista de ingredientes de um pão integral para você ver. Mas aí você pode aí ter a sabedoria de usar um pão de fermentação natural. Vai ter o glúten do mesmo jeito, mas é a qualidade. Por isso que a gente brinca assim, você tem intolerância a glúten mesmo? Quando você foi pra Itália, que tem ali aquela chatice, tá lá em Nápoles, a água tem que ser do Vesúvio pra fazer a pizza, a farinha tem que ser do não sei o que, do trigo e tal. Então assim, é muito purista. Então ali você não tem intolerância. Aí chega aqui no país, vai lá comer o seu pãozinho integral com queijinho branco, você passa um mal desgraçado, desculpa falar assim, mas assim, às vezes é essa industrialização, é acrescentar exageradamente um produto que é difícil, sim. E nós temos uma pesquisadora lá na Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Jaqueline Leite, que ela buscou pesquisar o glúten sem a mística do engordar ou emagrecer. Ela procurou saber, isso é inflamatório ou não? E ela publicou 2 pesquisas muito interessantes, que ela apontou qual é a substância inflamatória que é acionada na presença dessa proteína tão difícil de digerir, e apontou uma relação com fibromialgia. Nossa. Nos pacientes do Hospital Universitário da área de medicina em Belo Horizonte. Então, ela mostrou essa relação, mas no que ela se apoiou? Nisso que a Dani falou. Um produto que nossos avós consumiam uma vez ao dia, porque era café da manhã, era comida no almoço e comida no jantar. Não era pão de manhã, um sanduíche no almoço, um sanduíche à tarde, um sanduíche no jantar. Entende? Então, não era uma proteína que a gente tinha tanto contato de forma ancestral. A gente entrava uma vez em contato. E agora é o dia inteiro. Então, ela passou a ser um problema estimulatório. Ela é difícil. Seu estômago tem que estar ótimo. Seu intestino tem que estar calmo e feliz. Ou seja, o cérebro não pode estar provocando o intestino, porque tá ruim aqui, vai estar péssimo no intestino. Acho que foi respondido. Nossa, demais. Eu tô aqui pensando que eu sou a rainha do pão integral. Achando que tô arrasando. Leiam as redes sociais de vocês. E uma palavra final, claro, pro pessoal que tá de casa. A minha palavra final, primeiro, é que eu amo você. Ela é bonitinha demais. Mas é de verdade, sabe como é ter um orgulho? Eu tenho orgulho da Brasil Paralelo ser do Brasil, sabe? Primeiro, pelo nível de produção. Tem a introdução pra mim do Fim da Beleza. Tipo assim, cara, bonito, isso foi o Brasil. Sabe? Legal, é nível de produção internacional. Então, primeiro, parabéns pra todos vocês e pra vocês dois, porque é um dos únicos podcasts que eu tenho paciência de ouvir. Sabe? Tá vendo? Vem? É uma delícia. É uma delícia uma mesmo. delícia. É uma delícia. A gente tava comentando os últimos. Mas também, olha o nível dos convidados. Vamos combinar que a gente seleciona direitinho. Você seleciona muito. Olha muito gostoso mesmo. É aquele você chegar em casa e falar, ai, deixa eu ver agora. Eu vou bater meu papo. E dá pra assistir no treino também, ouvindo assim, ó. Dá pra assistir no treino. Exato. Dá pra assistir voltando de carro. Porque você você que é membro, jabá aqui, você que é membro da plataforma da Brasil Paralelo, você pode assistir offline. É verdade. Baixar o episódio download. Você faz download, você assiste offline. Baixa então não tem a gente desculpa. aí e nos escuta. Exato. Já aproveita e divulga pros amigos. E o meu Instagram, eu quase só mexo no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu empolguei uma época e desempolguei, não tem paciência não. Mas o meu Instagram é danisabino.1.
E a Paty falou muito do curso, né? Eu tenho curso de inflamação, porque eu atendi durante muito tempo. E aí eu percebi que eu queria alguma coisa a mais. Eu queria chegar a mais pessoas. Eu comecei a pensar que é tipo um curso de inglês. Você não vai na aula de inglês uma vez no mês. Você precisa colocar um filme sem legenda ou com legenda em inglês. Você precisa escutar uma música. Né? Exatamente. Então eu pensei, eu quero estar ali um pouquinho todos os dias para essa pessoa. Se ela for a uma consulta com a Paty, por exemplo, ela passou uma vez com a Paty, ótimo. Agora ela vai me ver todos os dias um pouquinho para ela conseguir chegar na consulta melhor, aproveitar melhor, entender melhor o que a Paty falou para ela. Bacana. Né? Eu acho que ela não entende o que aconteceu, porque ela chegou para mim assim, mas como que as pessoas não vão saber isso daqui? Todo mundo não vai saber isso daqui. Uma estagiária ainda. Mas todo mundo tem que saber isso. Todo mundo tem que se cuidar assim. Uma ansiedade virou o curso. Isso. Eu tinha Muitas pessoas angústia. podem Angústia, saber se cuidar. É um desejo de cuidar mesmo. Você, era uma Paty? agonia. Eu agradeço demais estar aqui. Meu coração tá assim, vibrando. Eu falei com ela assim, amor, a primeira vez que eu tive, assim, quase um AVC. Ela teve quase um AVC quando eu convidei ela. Ela falou, Dani, eu quebrei um copo peraí, aqui meu praticamente. sistema Tava bem simpático. nutrida, bem treinada. Mas meu o corpo sistema aguentou. simpático quase não aciona. Ele fez, acionou na hora, pressionou meus vasos. Eu falei, tive uma dor de... Peraí, deixa eu entender a magnitude disso. É um programa que a gente admira demais. A Brasil Paralelo a gente admira demais. O trabalho de vocês, o Conversa Paralela, que é o podcast, a gente vê o interesse de vocês. Eu assisto todos, então a gente vê legal. que, assim, é um papo gostoso. Agradeço demais. Prazer é E, nosso. assim, que pudermos contribuir nesse papo gostoso, explicando para as pessoas como as coisas são para o bem delas, que eu acho que ali a empresa está fazendo em todos os programas isso, eu fico muito feliz. Agradeço demais. Boa. E as redes sociais, pô, pois é, importante. eu não Essa sou mulher não mexe, gente. Ela é low profile, low profile. Entendeu? Mas tem que falar, Não, mas porque eu agora tenho, vai crescer. é Nutri Patrícia. Agora- Ela nem sabe. É, agora eu sei um pouquinho, assim, mas é porque eu sou aquela acadêmica, assim. Eu tô ali na... Cada uma do seu Nutri prato. Patrícia. Você é assim, De ela qualquer empolga, forma- ela vai mexer durante uma semana. Aí ela vai. De qualquer forma, vai Só- aparecer o Thiago e o Gabriel vão colocar na tela aí. É Nutri vai aparecer o Patrícia Lara. arroba. E Nutri vai ter o link Patrícia também Lara. na descrição, né? Pro pessoal de casa. Isso aí, só Lara, clicar. maravilhoso esse Não, programa, papo né? ótimo, muito legal, super Muito útil. bom. Eu imagino que se você está como eu, você neste momento está preocupado. Tá fazendo Precisando suplementar tá alguma preocupado, coisa Arthur? aqui. Você... Você tá preocupadinho Aprenda a também? ouvir o seu corpo de desinflamação. É, exatamente. Você tá preocupado, não? Um pouquinho. Eu tô aqui, gente. Mas eu tô tomando aqui meu GABA aqui, ó. É isso, Gaba! Adoro. Não vale nada, certo? Meninas, muito obrigada pela presença. Foi um Foi prazer. muito, muito útil. Pessoal de casa, até o próximo Conversa Paralela. Beijo.